Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Vamos falar hoje aqui sobre KPIs e métricas para profissionais de marketing analytics. Como sempre, aqui ao meu lado, ele, o homem dos ganchos do LinkedIn, que diz o que você pode aprender com a Virgínia e o Zé Felipe, que eu fui descobrir por ele quem eram. Seja bem-vindo, Luciano. Eu também. Eu descobri pela minha esposa, né? Então... Eu peço desculpas pra internet, mas eu não sabia quem era. E aí, Luciano, vamos falar mais uma vez sobre Marketing Analytics, KPIs e métricas para profissionais. Exatamente. Mais uma noite, Oliveira. Mais uma noite. Peça pra caralho, tá? Peça pra caralho. Esquema honesto. Honesto. Estamos aqui com eles. Vou começar pelo Juan, que tá estreando na participação, porque já assistiu em loco episódio, inclusive, mas agora tá aqui participando com a gente. Seja bem-vindo, se apresenta pra rapaz de conhecer aí. Não só participei, como também já fiz o curso. Já é uma conversa antiga, né? Pode crer. Hoje eu sou coordenador do time de mídia de performance da Reserva, né? Tô lá na Reserva há 5 anos já e tocando esse time. Trabalhei aqui com o Rígio já nesse time. E, cara, basicamente é isso. Pô, 5 anos de reserva, mano. Pouca coisa, né? 5 anos já, cara. Passei muita coisa já. Vamos falar daqui a pouco de algumas delas aí. Tem história. Pô, e pra estar com a gente aqui, aquele outro convidado, Luciano, que a gente pode ter várias formas de falar, mas a forma mais honesta é que o cara mora perto, o tem convidado tempo hábil e cobra pouco. E é o convidado que tá dentro do recorde de episódios de mais longa duração. Mais longa né? duração. Mais longa duração. Ou seja, de novo, eu reforço, o cara mora perto, tem tempo. Exatamente. O Rígio tá nessa caixa de pessoas que participaram do podcast e que ultrapassaram 2 horas de conteúdo. Seja bem-vindo, Guilherme Rígio, novamente aqui. Bom, prazer, galera. Para quem não me conhece, Guilherme Rígio. Sou head de tecnologia da Adapt Crew, uma agência americana focada em negócios de brasileiros e de outros imigrantes nos Estados Unidos. Como o Juan já falou, já trabalhei com ele há alguns anos, né, na Reserva. Fomos parceiros de time, analistas, né? Depois me liderou como coordenador. E, assim, uma época maravilhosa. Pô, boa, né, cara? Os caras estão todos trajados de reserva, viado. Aí agora, English Below, vai. English Below. English Below foi fica. Porque esse aqui é só pro Brasil. Se fosse pros Estados Unidos, a pegada era não tá outra. ligado não, que agora a gente tá internacional? Vocês já tem alguma parceria aí? Né? Aí, ó. Pode ter um curso, até fica sugestão, hein? Um curso na Métricas Bosch falando de como apresentar dados em inglês. Em inglês, tá bom. Para quem quer projetar uma carreira internacional. Pô, a gente já fala, o storytelling fica a dica. Já América, pô. A verdade é que a gente de dados já é meio lá, meio cá, né? Pô, meio lá, meio cá, o GA4 obrigou todo mundo a falar conversion, democratizou, purchase. É verdade. Tá maluco. Antes da gente começar a falar aqui, essa trocação de ideia, temos que, né, Luciano, agradecer ao nosso patrocinador, que é um Fly. Eu tenho que dar um recadinho pra vocês aí, rapaz. Pra você que não conhece ainda a OnFly, tá? Então, antes da gente começar falando aqui e trazendo as perguntas, vamos falar um pouquinho da OnFly, que tem ajudado a gente há mó tempão. E, além disso, se tornou patrocinadora aqui do nosso podcast com algumas informações. Então, se você é gestor financeiro, trabalha com controle de despesa na tua empresa, com despesa corporativa, você sabe que é ruim pra cacete gerenciar cartão de crédito, pelo menos eu não suporto. Reembolso da galera, toda a burocracia envolvida. Meu irmão, isso é chatão, além de prejudicar a galera. Então, com o Fly, você consegue conceder limites e gerenciar budget de forma simples, rápida e eficiente, centralizando tudo em um único lugar. Não é mais necessário você ficar perdendo tempo com planilha, troca interminável de e-mail. Meu irmão, já perdi muito tempo com isso e é chato pra caramba. Então, com o Fly, você tem maior controle das despesas das suas viagens corporativas, visualizando em tempo real todos os pagamentos efetuados, inclusive pelo app, tá? E mesmo no caso dos cartões pré-pagos que a empresa pode manter, você consegue fazer o controle dos gastos de todos os colaboradores. A gente usa aqui a OnFly na Métricas Boas, ou seja, no final das contas você garante mais autonomia para os seus colaboradores sem abrir mão do seu controle financeiro. E o melhor, tá? Não há necessidade de solicitação de reembolso, o que agiliza demais os processos. Eu e o Luciano, a gente viaja pra caramba
e a gente não se ferra conta disso. E se você que trabalha com uma empresa, você tem que entender que você pode pagar tudo de forma ágil, simples e sem se preocupar com processos complicados. Isso traz mais agilidade, praticidade, segurança para quem viaja a trabalho sem precisar pedir reembolso. Foca nisso. A OnFly também te dá a possibilidade de gerenciar cartões virtuais ilimitados sem custos. Inclusive, a gente usa isso aqui para as ferramentas de Métricas Boss, a gente usa isso aqui para as partes de ads. Todo o nosso ads é feito em cartão virtual. Ou seja, se você tem um lugar remoto, por exemplo, onde as maquininhas ainda não estão chegando, a OnFly também tem solução, que é o Pix Corporativo. Ele pode ser usado a qualquer momento, em qualquer lugar, oferecendo para você mais segurança, praticidade e controle na tua gestão. Então, se você quer otimizar a gestão de despesas e viagens corporativas da tua empresa e garantir que tudo e todos os processos sejam simples, rápidos e seguros, OnFly é a solução ideal. E claro, fique ligado, porque o episódio de hoje a gente vai falar sobre KPIs e métricas para Marketing Analytics. Eu tenho certeza que você vai se amarrar e vai entender como é que você pode usar o cartão pré-pago no OnFly para fazer seu gerenciamento de mídia. Corre aqui em algum momento desse nosso podcast na descrição para saber mais sobre o OnFly, né, Luciano? Exatamente. Salva a nossa vida. Salva mesmo. Porque eu Salva odeio mesmo. registrar em Salva Salva merda. Ele odeia registrar reembolso. Tu acha que ele registrava? Porque ele já se fudeu. Óbvio que não, né? Não, e vocês, Assim, vocês que viajam pra cacete, né? Não, eu vou dizer que pra mim, Sim. quando o Luciano não tinha OnFly, até que era positivo. Porque quando ele morava em Saquarema, ele vinha pro Rio, ele enchia o tanque do carro dele de gasolina aditivada. No corporativo. No caso, não, dele, que ele tinha que pedir reembolso. Ah, Só que era gasolina Mentira, eu não botava aditivada. gasolina aditivada. Aditivada sim. Lógico que E aí ele esquecia de pedir A reembolso. diferença também era só 10 Era centavos. só isso. Ah, lá. por litro. Pô, tá maluco? Ou seja, o OnFly ajuda a gente um pouquinho na... Ajuda bastante. Ajuda Ajuda bastante. muito, Eu cansei de perder reembolso por causa disso. Cansei. Perdeu mesmo, perdeu Eu mesmo. sei, perde a notinha e tal. Pô, Mais Gustavo rápido, mais fácil. Caxias, hein? Sim, sim. Você vê. Nem sou eu. Tem alguém, uma função É, pra isso, que é, é, não, não, é isso. Caxias é pra mim, meu filho. É o CFO. que ela amassa a gente. Vamos começar aqui, Vamos trocando lá. nossa ideia depois dos reclames do Plim Plim. Vamos lá, eu queria começar com uma provocação aqui pra vocês, beleza? E aí vou deixar quem quiser chutar a pelota que vai estar quicando aqui, tá? Queria começar com vocês falando o que vocês consideram métricas de vaidade. Mas a métrica de vaidade clássica e que você vê muita gente sendo enganada ainda por aí. Eu posso começar pra facilitar a vida de vocês. Pode ser? Eu até sei. Métrica de verdade pra mim chama-se CPS. CPS. Custo Eu por sabia, eu sessão. sabia, Pra mim isso aí não diz nada com porra nenhuma. E nego bota só pra poder dizer que tá enchendo linguiça. Pra mim essa é uma métrica de verdade. Posso falar outra pra ajudar vocês e deixar a vida de vocês mais difícil. Page view. A não ser que você seja um page view, publisher view. que ganha dinheiro com anúncio, Sim. page view não serve pra porra nenhuma. A não ser pra falar, eu tive 1 milhão de visualizações, mas o que importa são visitas, né? Sim. A não ser que você seja um publisher e ganhe dinheiro com isso. E até pro publisher também, às vezes é puta vaidade. Não, porque ele além ganha dele- dinheiro com isso, pô. Não, ele ganha dinheiro com isso, mas o tempo também que o usuário fica dentro da sessão é algo que às sim. vezes é mais importante do que Pra propriamente isso aí, o isso aí. page Pra view, porque ele aumentar, né? ganha também em cima da visualização Sim. tempo do anúncio, né? Então, Mas até puxando aí da sua pergunta, o que eu penso assim é o seguinte: acho que qualquer métrica que você forme que você olhe, né, de forma isolada, ela é uma métrica de vaidade, né? Uma métrica sozinha, ela não conta uma história, né? A gente estava aqui conversando agora há pouco sobre o curso de storytelling de dados, enfim. Mas assim, para a mídia, acredito que, por exemplo, a gente poderia pegar impressões. É a mesma coisa. Você fala, pô, a quantidade de impressões. Cara, não quer dizer muito. Se você não atrela isso a uma frequência, se você não atrela isso a uma taxa de clique, etc., uma métrica de impressões isolada, eu tenho 1 milhão de impressões. Cara, e aí? Né? Uhum. E para site ali, eu já sabia que você ia falar CPS, né? Mas acho que sessão também entra no mesmo caminho. É. Então, assim, meu site tem 1 milhão de sessões. O que eu Foda-se. faço com essa porra? Ah. Entendeu? E aí, essas Não, mas- sessões são mas engajadas? eu, Você tá... eu sou um completo animal, beleza? Então me expliquem Pô, por não, gentileza. Calma aí, rapidinho. Fala de novo que tu é um completo animal. Eu sou um completo animal. Gabriel, por favor, depois peça pra mim Corte. a imagem que eu tenho, tá? Vai virar, Eu tenho uma imagem. vai virar quando ele figurinha no fala isso, WhatsApp. Você vai virar, usar com essa certeza, imagem. com certeza. Mas me explica principalmente a parte do CPS, porque eu sei que tem muito gestor de tráfego aí que fica de tráfego, né? Fica falando essas merdas bom na deixar internet. claro. É muito bom deixar claro. E eu queria entender primeiro o que é o CPS, e eu sei que pode parecer óbvio pra você, mas eu sou só um cara Sim. de tecnologia da pavuna. E aí, o porquê que é uma métrica de vaidade? Por que não faz sentido?
Bom, eu acho que tem um ponto. Eu tenho um ponto e pra mim... E pra mim faz sentido. Porque pra gente de mídia de performance, o que acontece, né? A gente tem uma métrica secundária que é o Connect Rate. Boa. E dentro dos canais, a gente tem Connect Rates diferentes para cada canal. E aí que eu acho que o custo do o CPS vale, né? E o CPS é o custo pela sessão, né? Pela sessão direto. E não... A gente tem um custo pelo clique, né? E tem um custo pela sessão. E aí, por exemplo, canais como o Search vai ter 90% de conexão entre o clique e essa sessão. E aí, quando a gente fala de um canal como Meta, um canal como Discovery, esse Connect, o display, o Connect Rate, ele é muito menor. Perfeito. Então, quando a gente faz esse link direto do custo pela sessão, né, que no final é o que importa pra gente, o usuário, ele chegar no site, aí que essa métrica ela começa a fazer sentido, né, porque a gente baliza tudo por um cenário só. Quem é o custo que eu tive e quantas pessoas tiveram sessão, né? Quando eu faço o custo pelo clique, né, esse balizador ele não é tão claro, porque muitas vezes esse clique ele não vira necessariamente uma sessão. Então, por isso que pra mim e você falou bem, que junta um pouco até com o que o Rijo falou, que qualquer métrica isoladamente acaba virando métrica de vaidade, mas você apoiou em cima, não só, porque tu contou a história agora de que, porra, tipo, além de tudo, você tem uma outra métrica que tá ligada num valor monetário, né, porque você perde dinheiro diretamente em um objetivo. Mas o problema da métrica de vaidade é isso, cara. Não é você analisar ela num contexto igual o Juan trouxe aqui. O problema da métrica de vaidade é que o gestor de tráfego fala assim, 3 métricas que você deve analisar todo dia, CPS, não sei o que, isso aqui. Cara, às vezes você não tá nem fazendo campanha de acesso, tá ligado? Você tá fazendo campanha de geração de lead direto pelo form do Meta. Você não tem nem que olhar essa Você sabe uma clássica, principalmente quando a gente fala de mídia, CTR, né? Porra, meu CTR tá 5%. Porra. De maneira geral, você vai olhar e falar assim, pô, tá bom pra caramba, né? Depende. É uma search institucional, se for 5%, tá fraco, tá uma merda. Né? Agora, você está fazendo um display topo de funil, 5% de CTR, pô, maravilhoso. Então, é o que você falou, a gente tem que atrelar sempre a um contexto. Sem contexto, qualquer métrica isolada, para mim, é vaidade. E, de novo, o CTR 5% ou abaixo disso, de novo, para mim não importa, o CTR pode ser 100%, mas foram 10 pessoas que entraram. Exatamente. O que eu quero no final é a quantidade de acesso para que isso vai desencadeando numa conversão. Né? Não, e até se balizar em cima de métricas de terceiros, né? Tipo, eu participo de alguns grupos, aí a galera tava debatendo um pouco sobre isso. Pô, quais são as métricas que vocês avaliam? Eu queria saber o quanto que tá alguns números de vocês para eu poder fazer um benchmark. E, pô, no final, isso por si só é uma puta vaidade no geral, porque, tipo, tu tem que se basear dentro do que você tem, comparando ou com o ano anterior, com a semana anterior, ou com aquele mesmo período no ano anterior, para você poder conseguir saber se você evoluiu ou não, né? Porque, e se você for 5% de CTR, e o Vitinho, essa aqui eu vou ter que citar o Vitinho. Toda a métrica. O Vitinho fala uma parada que é muito importante. Toda a métrica pode ser seguida de um belo foda-se, não serve de porra nenhuma. Exatamente, não serve de porra nenhuma. Normalmente, essa métrica tá muito atrelada ao cara não ter um contexto por trás, né? Ele vai só jogar a métrica solta ali, né? Exato. E até mesmo você comparar, por exemplo, o seu cenário, que você falou, o seu cenário com do outro player, né? Você não sabe como é que esse cara tá medindo. Não, e os nichos... Exato. Os sabe nem nichos se a porra tá instalada corretamente. Sim, e o nicho interfere completamente na maneira como o usuário vai utilizar o teu produto, o tamanho da empresa, se né? faz por sentido. Exemplo, o tamanho de uma empresa de um cara que investe, cara, R$1.000 é totalmente diferente do cara que investe R$100.000. E não só isso, o nicho também, porque, por exemplo, imagina um produto de tecnologia, uma Alura da vida. Os caras vão ter um comportamento dos usuários que acessam o site deles muito diferente, por exemplo, de um cara que tem um e-commerce. Dentro do e-commerce, mesmo a jornada sendo igual, o funil é idêntico. Se tá falando de moda e a gente tá falando, sei lá, de venda de pneu, o comportamento é completamente diferente. Categoria. Exatamente. A própria categoria. Até a própria categoria dentro do site do cara traz pessoas diferentes. O mínimo que se entende ali para fazer um bench é que você tenha pelo menos uma empresa que seja muito parecida com a sua, né? Sim, o mínimo. O mínimo. E ainda se não assim, for, e ainda assim, e aí esse cara não vai querer liberar os dados para você, porque você é concorrente dele. Pô. Eu acho que o Gustavo pega um pouquinho nessa questão do CPS, e aí eu até concordo com ele, porque criou-se assim uma lenda urbana, né? Que, porra, você precisa ter um CPS abaixo de R$1. Você tem um CPS abaixo de R$1, você tá bem. Se você tem um CPS de 1,50, você tá mal. Fala pro corretor de imóveis. Exatamente, era isso que eu ia trazer. E aí você imagina que você vai ter um CPS de 1,50 vendendo helicóptero? Não vai, né?
Então, assim, é entender. E aí acho que acaba se pregando muito, assim, principalmente Instagram, etc, né? Que tem aqueles balizadores de sucesso, né? Ele adora. Sim. Eu toco na ferida, eu toco na ferida. Não se entregar, tá ligado? Ele aí vão até Instagram e tal. Mas enfim. Ele vai tentando não se entregar. Você que tá me assistindo aí, você sabe também. Não, mas isso é foda, né? Porque, tipo assim, a gente falou um pouco sobre isso até no podcast que a gente gravou com o Bonel, sobre essa visão meio reducionista de conteúdo, assim, no final. A gente tá só abstraindo os conteúdos pra ficar mais fácil de entender. Só que não é assim, né? Tipo, ainda mais quando a gente tá falando de dados assim, a gente precisa de ter aquela métrica, cada métrica tem que ter um contexto e métricas que apoiam ela ali. Galera que não ouviu esse podcast com o Bonel, meu irmão, ó. Ouça com calma. Marketing tem um papel muito de reduzir os conceitos para ficar mais fácil o entendimento. O entendimento, as pessoas. Mas a questão não é essa, ficar mais fácil o entendimento é uma questão mais de didática até. Aqui não é, aqui é você meio que falar para os outros. Vou dar um exemplo, tá? Se o teu CPS é acima de R$1, você tá vivendo errado. Aí o nego que tá estudando isso, olha um influenciador falando uma merda dessa, chega e fala, porra, caralho, o que eu faço para melhorar isso? E aí a métrica de vaidade no final é a pessoa olhar para essa métrica, gastar energia, otimização, e no final ela não tá nem vendo se tá convertendo, se o host tá bom ou ruim. Ela não tá vendo, ela tá vendo o CPS, ela trabalha o dia inteiro para isso. O PageView é a mesma coisa. O PageView foi, acho que, a métrica de vaidade mais usada no mundo. No mundo. Talvez agora com o advento do GA4 é que melhorou um pouco isso. Mas, caralho, em qualquer lugar você abria, cara, marketplaces grandes, Mercado Livre, Americana, Submarino, como a métrica principal pra você anunciar lá era dizer quanto PageView tinha. Isso não faz sentido, sacou? Sim. Você vê como é que a desinformação chega longe, né? Pro cara faz sentido como venda, ele vende. Exato, aquilo, é um asset de mídia, né? É pra dar um big number, né? Você coloca um big number um pouco dessa visão meio reducionista, porque tipo, o cara ele fala que aquela métrica é importante, baliza o cara em cima e não explica que tem todo um conceito por trás do qual você explicou. Não, e de novo, por isso é meio que marketing sendo refém do próprio veneno, tá ligado? Sim, com certeza. Por isso que eu falei que o GA4 mudou um pouquinho isso, porque agora você tem 2 milhões de page-view, beleza, me fala quais são as suas métricas de engajamento. Exatamente. Aí você vai ver que a taxa de engajamento do cara é 2%, pô. Foda-se, tem 2 milhões de page-view. Ninguém engaja nessa merda, tá ligado? Então, e tem muita gente que cai numas paradas dessa quando vai comprar a mídia de site. Sim, então, exato. Padrão. É um dos primeiros. Só se vende por page-view, pô. É um dos primeiros. A gente, pô, quantas vezes a gente recebeu proposta de mídia, né? Pra comprar quando eu trabalhava, ele ainda tá lá na reserva. E assim, era aquela coisa, não, mas tem não sei quantos milhões de page-view aqui, etc, tá? Mas e aí? Beleza. Foda-se, é o famoso, né? O que eu vou fazer com isso, né? Que se eu não entendo engajamento, se eu não entendo a aderência, como que essas pessoas como vai ser aquela jornada, etc, não me diz muita coisa. Então aqui a gente já falou de métrica de vaidade, page-view, CPS, o que mais vocês falaram? Para mídia, né? CTR e impressões isolados, por favor, né? Todos eles você só pegar esse Big Number num dashboard não quer dizer porra nenhuma. Ou seja, isso talvez nem deveria estar com o Big Number no dashboard. Acho que é o contexto, talvez deveria estar numa tabela. É uma métrica que tem que estar sempre acompanhada do deveria estar numa tabela, deveria estar num gráfico de linhas, não um Big Number ali isolado. Sim. Boa. E acompanhado de algum comparativo, alguma coisa que você possa ter uma referência. Então, num relatório, porque vai estar. No dashboard pode estar numa tabela, porque tem outras métricas do lado pra você trazer o contexto, né? Sim. Agora, a gente falou que de métricas de vaidade, trocamos uma ideia boa, só que pra mim, hoje, existe também um outro conceito além das métricas de vaidade. É a métrica sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas ninguém faz na realidade. E aí Seria o que? O LTV, por exemplo? LTV mim, essas duas métricas são métrica LTV e CAC. LTV e CAC. Todo mundo diz que faz, mas na realidade não faz porra nenhuma. Ou quando faz mal feito. E a minha pergunta pra vocês sobre LTV e CAC é: vocês acreditam que as pessoas estão subutilizando, usando erroneamente ou ainda nem usando LTV e CAC em campanha de mídia? Cara, eu acho que na maioria dos casos, assim... Ou pior, né? Acha que tá usando, eu vou achar, porque eu não tenho nenhum dado para embasar minha resposta, né? Mas, lógico que você tem dados. Mas pela experiência... Isso aí, são dados qualitativos. Exatamente. Pela experiência que eu tenho, eles são completamente negligenciados na maioria dos negócios. De fato, assim, você só vê um bom cálculo de LTV e CAC em empresas que já estão mais amadurecidas e que estão preocupadas com o cenário futuro. Eu queria que vocês destacassem 2 pontos aqui sobre isso.
que eu posso explicar rapidinho, o LTV e CAC aqui, e eu queria que você Uhum. explicasse em 2 pontos sobre isso. Número 1, qual a relevância disso pro negócio, pra mídia? E 2, qual o caminho que a galera pode seguir pra tentar medir essa porra corretamente, tá ligado? Então, primeiro, Perfeito. LTV, a gente acaba chamando de LTV, é o valor da vida útil do seu cliente, que Perfeito. basicamente é quanto o seu cliente gasta com você. Então, no final, quando você olha o CAC, que é o custo de aquisição desse consumidor, a brincadeira aqui é, poxa, imagina que eu tenho uma Nespresso. Eu gastei R$300 pra trazer esse cara, mas a Nespresso custa R$300. Pô, não ganhei dinheiro. Só que a Nespresso é um produto de recorrência. Então, se você depois trabalhar uma recorrência com esse cara para poder vender cápsula para ele, o valor da vida Exatamente. útil dele é absurdo. Sim. Então, aquele Ah, CAC de R$300, se esse cara comprar 3 caixas de Nespresso por mês, são R$60 mais ou menos ali. Imagina que esse cara faça isso 12 meses, R$720 que você ganhou num ano com esse cara aqui. Então, teu CAC foi alto, mas você ganha no valor da vida útil, assim, e a partir, sei lá, do segundo, terceiro mês, você já tá lucrando mesmo com isso, né? Então, essa é a relação que se existe entre essas duas métricas, né? Então, eu queria que você explicasse qual a relevância pro negócio, que eu sei que você olha pra caralho na reserva, essa parada, e como é que a galera deveria começar a medir isso? Porque, assim, o Google Analytics tem um LTV que não funciona, porque ele não funciona, consegue né? medir quem é o Até usuário. porque você tem retenção ali de Não, dados. e ele não que mede é o usuário. O Google Analytics ele só faz É. até a compra. Depois da compra Sim. não é. E a LTV é uma coisa que se faz depois da compra. O CAC pode ser ali medido, de uma Sim, forma fácil. Mas o LTV não dá pra ser LTV ali. é pós-venda. É, Essa é a exato, verdade. exato. É pós-venda. É pós-venda. E acho que tem um ponto que você falou do Google Analytics e a dificuldade. É ferramental mesmo. Eu acho que tem uma dificuldade ferramental da galera, até mesmo empresas um pouquinho mais médio, grande porte, assim, é questão de ferramenta, de como que você mede esse cara, como que você traqueia até o final da venda dele. Né? As próprias ferramentas de mídia não facilitam isso. Por exemplo, para calcular o CAC, você precisa saber quanto que você gastou por um novo usuário. Como que você divide hoje Exato. o custo por um novo usuário dentro da ferramenta de mídia? Cara, elas não facilitam isso pro... E é bom deixar claro que CAC não é CPA. CAC não Vamos- é CPA. Isso é muito isso aí. importante, porque eu vejo muito cálculo de CAC sobre LTV Já com CPA de mídia. contextualiza Sim. aí, porra. E Vai falar aí- isso pro alto sem explicar? Não, e aí assim, só para levar em consideração, nesse custo por aquisição, você vai botar todos os seus custos de marketing. Então você olha para um cenário geral, você olha o salário do Exato. Juan, você olha É isso. né, os custos de operação, por exemplo, quanto custa manter aquele time, Isso aí. as Isso aí. peças que foram produzidas. Tem um enfim. livro bom que explica essa porra. São 40 páginas de métricas, aí tá um Rapaz, pedaço que ele explica exatamente isso. Qual seria? Qual seria? Joga aí depois, menos ativo, mais data, galera. Exatamente. Boa. Mas... Acho que tu acha que o problema é ferramental. Não acho que só o problema é ferramental, não, tá? Eu acho que a galera muito se fala também sobre cálculo de LTV e CAC. A galera realmente endeusa isso, de alguma forma, né? Já vi Olha lugar como- aí, como que é? Low CAC, High LTV. Já vi por aí. É isso. E aí encontram-se algumas dificuldades nesse meio do caminho, seja ferramental, seja de conhecimento de uso da Jornada, métrica. cara. Acho Jornada. que o que impede muito ferramentas como o Google Analytics conseguir medir isso é a jornada do usuário, Total. que tá cada vez mais esquizofrênico. O cara vai no... Sim. Como é que... Aí, de novo, né? Pô, a gente não passou por um processo. A gente teve um cliente específico que ele tinha, dentro do GA, uma visão de LTV um pouco melhor do que a gente já viu em outros clientes. Porque ele obrigava o usuário a logar, era meio que um Sim. clube de compra Sim, e tal. sim, E aí sim, toda a sim. jornada do usuário era rastreada a nível de usuário. Isso. Tinha o user ID Você só pode entrar no implementado e tal. site logado. Então, é a própria, o o próprio compra certa conceito, da Brastemp. o próprio conceito de jornada ali, pô, se você tá trazendo um monte de gente que esse cara vai navegar dentro do seu site e ele não tá logado, porque a gente quer não forçar um formulário no início da jornada para ele poder continuar navegando, aí você diminui fricção, mas perde o cálculo do LTV, porque esse cara não tá dentro da jornada Não tá inteira logado, dele né? traqueada com o user ID, sacou? Então, não é só ferramental, porque, tipo assim, a gente colocar, nesse caso, um pouco da responsabilidade em cima da ferramenta, em cima de algo que não tem como ser resolvido. Que é Sim, como é a maneira sim. que a gente utiliza ainda essas jornadas, né? De telefone, e aí você começa a jornada no telefone, e eu só compro no desktop, eu não compro nada no telefone. Eu também, sacou? eu e aí, também. isso já também. vai impactando. E como é que você mede Mas essa com porra? LTV dá, tá ligado? Inclusive- Você tá logado, Sim, entendeu? sim. Inclusive, O ontem- LTV de todos aqui é o mais fácil de você Eu acho que é medir. mais fácil. Não, mas aí, de Concordo. novo, como Porque que tem o você vai e-mail do obrigar... Luciano. Eu sei as compras que o Luciano fez. Você sabe as compras que eu fiz, Isso. mas você só vai ter o comportamento de compra. Eu Não tô tem falando da do jornada. comportamento da Isso, mas o jornada. LTV Exato. é o valor da vida útil. É, Isso que eu tô falando. sim, O sim. LTV ele ainda é mais fácil de medir.
Porque eu tenho o e-mail do Luciano, eu sei as compras que o Luciano fez, eu sei o prazo que ele compra, o tempo que ele compra. Se você tiver um CRM. Isso, aí, esse é o ponto. Se cara, você tiver esses dados no basta CRM... também uma boa vontade, Mas né? Porque você pega a tua então plataforma de não e-commerce, olha... baixa, bota um PROC-V num Excel e você faz. Então, tipo, o LTV não é uma métrica que a gente utiliza segmentada pela jornada? Não, porque ele é valor da vida útil. É quanto uma você métrica gasta com a mais gente, geral. entendeu? Então, vou te dar um exemplo, por Quanto exemplo. você gastou ao longo do tempo. Mas o meu ponto é, então eu entendo que um GA continua sem LTV medir. maneiro, tipo, é interessante de X É o do reais. Guilherme Rijo E com a aí, gente. pra gente, na verdade é o do Alan. Não, o Guilherme Rijo. Já passou já? Já, ele tá. É o quarto. 4º ano que ele tá no Prime, ele já comprou curso de GA, de storytelling. Eu já sou o fiel alto. E aí, tipo assim, na minha visão, a minha ideia era fazer um corte desse tipo de usuário que tem um LTV alto pra eu poder analisar a jornada dele pra trás, sacou? Só que a jornada de compra, entendeu? Tipo, quais foram os caminhos, quais foram os Não, conteúdos só que esse cara consumiu então, que gera esse LTV isso aí, isso aí é um Mas aí detalhe... você já tá indo muito além. Se as isso. pessoas não conseguem, se a gente fala que a maioria foda, das tá? empresas hoje, ela não consegue nem ter uma visão de compra de LTV, você imagina você olhar para a jornada, comportamento, etc. Mas isso que você falou, você tem, tá? Em CRMs foda. Sim. Não tá pagando Caros, a gente. né? Caros. Não tá pagando a gente aqui, mas a Dito faz isso. É. Você cria a régua lá de relacionamento, ela Salesforce, consegue pegar. Você tem Salesforce vários, faz também. Você tem bons Exato. CRMs que fazem isso. Você consegue ter essa jornada, entendeu? Eu acho que o problema começa na parte mais educacional, né? As pessoas, principalmente em mídia, vão olhar muito para CPA e muito pouco para LTV, né? Então, assim, vai olhar, quanto custa meu CPA? E aí esquece de olhar para a margem. Então, qual é a margem do meu produto? Faz sentido eu pagar esse CPA? O Gustavo falou bem. Eu pago um CPA aqui de $30 para aquisicionar um cliente. E aí minha margem é 20, cara, eu tô dando prejuízo, eu vou quebrar essa empresa, né? Mas se você tem um entendimento de LTV, ou seja, esse cara, a nossa média de recompra por ano são 3 compras. Então beleza, eu sei que faz sentido. Posso, né? É o que explica um pouco essa primeira estratégia de cash burn que algumas empresas fazem, né? Exato. Injeta dinheiro, igual o Uber fez, para poder exemplificar. Injetou um dinheiro gigantesco ali, mordendo o CAC dele, com certeza era muito maior do que ele tinha de aquisição, mas no longo do tempo a gente pagou esse custo há muito tempo. Share de mercado e ao cliente ao longo ele vai se pagando ali. Eu sempre trago quando me pergunto de LTV, eu sempre falo o seguinte, cara, olha a relação de um usuário com a Apple. É o melhor exemplo de LTV. Porque dificilmente o cara que compra um iPhone, ele volta para um Android. Eu não tô fazendo propaganda não, mas é um, né? Sim. Você vê, eu já tô acho que no 5º. Então, cara, olha o tamanho do meu LTV. Eu conheço um cara que fez e voltou depois. Ele trocou todo o switch da casa dele para Android, depois voltou tudo para Apple. Eu cheguei a ter um lapso mental. Esse maluco assim, também que eu conheço, ele é CTO de uma empresa de métricas. E aí ele trocou o switch da casa dele inteiro para Android, comprou Galaxy Bud, comprou tudo. E aí depois voltou atrás. Fone, relógio, deixou a casa toda automatizada. O e depois falou assim, importante é que esse cara ganha bem, não voltei deve estar muito preocupado com isso. Mas assim, é um excelente exemplo, né, de LTV. Eu sou o maior LTV da Apple. Pois é, exatamente. Você agora tá pensando assim, caraca, meu LTV na Apple deve ter quantos mil reais, né? Não, isso é pior. E a Apple fez com ele a taxa do eu sei que você se arrependeu. Tá ligado? Ele me cobrou a lei do ex, né? Mas voltando ao sobre a LTV, aí eu vou fazer uma pergunta adicional aqui, pra gente falar da LTV e entrar um pouquinho mais no CAC, fechou? Mas a pergunta até pra você, Juan, aqui. Cara, na visão, pra você começar, o Gui complementa. Na visão de vocês, a LTV deveria ser uma métrica que mídia deveria acompanhar ou CRM que deveria olhar isso? Porque, querendo ou não, mídia força a pessoa a entrar, né? Mas a mídia não consegue manter um relacionamento com esse consumidor. Ela mantém esse relacionamento com o consumidor nos canais que tem disposição. Agora, o consumidor, uma vez que é consumidor, você tem o e-mail dele, o telefone dele, né? E eu tô falando isso porque eu sei, por exemplo, sei que você não vai tocar nessa área aqui, mas a Reserva faz isso muito bem na loja, né? Sim. Você tem um CRM fudido ali do vendedor com você e tal. Que no final das contas é esse vendedor que tá forçando o teu LTV. Sei que o vendedor não tá olhando isso, tá? Mas talvez a companhia vê isso como estratégia. Então, queria que você falasse um pouquinho na visão sua. LTV deveria ser uma métrica olhada por mídia ou por CRM ou por quem? E você complementa junto aí. Eu acredito pelos dois, tá? Em momentos diferentes. Legal. Porque é muito importante você entender que tipo de usuário que você está trazendo para tua companhia. Né? Só que isso você só vai entender dependendo de como você mede seu LTV. Se você mede seu LTV em 1 ano, assim, mínimo pelo menos 3 meses.
pra saber se aquele usuário ele vai fazer uma recompra. Boa. E depende do teu produto também. Lógico, Depende do produto, claro. exato. No caso dele, 3 Sim, meses. no caso dele faz total Aí sentido. faz total sentido, mas aí dependendo do produto, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, como você mede. Então você precisa entender se esse cliente que você tá trazendo, cara, não vai ser um cliente one-time buyer, que vai comprar uma vez vez e nunca contigo mais. e depois o time de CRM vai tentar ficar impactando isso a longo prazo. Então acho que a mídia ela tem que entender, mas e aí é uma questão de timing, né, que você precisa ter. Você precisa entender que você começa a medir isso agora, para daqui a 3 meses, 6 meses, você entender Uma resposta, o que você fez lá É longo atrás. prazo, né? Então, Sim. você precisa ficar olhando. Eu acho que essa é um pouco É longo prazo. Exato, a dificuldade de atrelar isso à mídia. Que você precisa olhar para 3 meses atrás, 6 meses atrás, o que eu fiz que está me dando resultado agora. E aí, quando você fala de CRM, aí é um outro ponto, né? Que aí você consegue atuar mais hoje. Você já olhar esse cara dentro do LTV dele e ver o que eu consigo fazer para ele comprar mais, né? Fazer essa recompra hoje e aumentar o LTV nesse momento. Então aí eu acho que são 2 momentos diferentes. O mídia, ele tem que olhar muito mais a longo prazo, né? Para essa métrica, enfim. E o CRM, ele consegue fazer uma atuação mais curto prazo. Curto prazo. Porque o mídia no final, se eu tô errado aí, e o Gui complementa, o mídia no final ele consegue rastrear. Por exemplo, Gustavo comprou na reserva um tênis e tal. Você consegue saber, pelo last click ali, qual foi a campanha e a porra toda do Gustavo. Só que 3 meses depois, você viu que o Gustavo ainda comprou isso, você consegue atrelar isso que você tá querendo dizer, né? Que, tipo assim, aquela campanha XPTO para aquele público, não só me ajuda a vender no last click, como vender depois na estratégia interna de CRM ou nas outras campanhas que eu faço. É isso. E até de maneira mais geral também, dá uma visão do quanto que o cara pode arriscar também. Isso, então, em outros públicos. Ele em mídia consegue vamos funcionar testar melhor. isso daqui. Administrar. Porque ele sabe que, tipo, no final das contas, a parte de CRM consegue, tipo, com um fluxozinho bem feito, fazer uma boa retenção, esse cara comprar ele mais. consegue administrar investimento, né? Isso aí, não só tipo de cliente, mas tipo de produto que você está anunciando. Boa. Né? Qual é o primeiro produto que esse cara entra na tua empresa? Se ele entra, cara, sei lá, por um produto que ele só faz uma compra, ou vale mais a pena se anunciar um produto que é full price. E aí ele tem uma tendência a comprar mais com você, né? Além, por mais que ele seja um cliente um pouco mais caro. E eu acho que assim, também para mídia, né, a gente acaba olhando muito para CPA, ROAS, ad cost, né? E acho que, como o Luciano falou, se eu tenho uma visão de LTV, eu sei que, eu posso arriscar um pouco mais, eu posso passar vamos botar assim, eu posso dar um CPA ali que vai ficar negativo olhando para minha margem numa primeira compra, porque eu sei que o trabalho de CRM vai fazer a retenção desse cliente e ele vai gastar mais lá na frente, né? Então, acho que assim, como ele falou, acho que todo mundo tem que acompanhar, né? Mídia, LTV, CRM. não, todo mundo. A empresa, a companhia, ela tem que olhar para isso, porque se você não olha, você está afadado, de repente a sua companhia a falir, você nem saber que ela está no caminho da falência, porque você não está conseguindo fazer retenção de cliente. É muito mais caro você fazer a aquisição de um novo cliente do que manter uma retenção, né? Retenção e upsell, né? Exatamente. Você entra na reserva, compra aquela promoção de 3 camisas básicas, não sei quanto, Aí, começa a impactar não sei o quê, daqui a pouco você compra o full price, é isso que tá falando, né? Então, até pra galera entender, exatamente. termo de moda, né? O full price é o preço cheio, Preço aquele cheio, exatamente. que acabou de lançar a coleção, né? Então a coleção que lançou não vai ter desconto, né? Às vezes tem pra quem é Prime, mas não vai ter desconto. Enfim. Gustavo já tá cavando um cupomzinho de desconto. Eu não sei você, mas com o aumento do CAC, as pessoas estão começando a investir em podcast. Cara, ó, eu vi há 5 anos. Deixa eu falar um negócio. Brinca aí, A gente viaja muito, tem uma mala. A mochila. A mochila eu já tenho. Ele já tem, por isso que ele tá Não falando adianta da me mala. dar outra, tá ligado? Vamos fazer um upsell. Motel não. Tô achando que pode rolar um quem ganha. Ó, e pra mostrar que a gente pode fazer isso com a mão lavar outra, você pega um mimo pra ele na direita. Ó, o da frente é o dele, o de trás do Gui. Deixa eu ver aqui. Ô, Gustavo, você sabe que eu só vim pelo brinde. É isso mesmo. É isso? Café hoje em dia tá muito caro. Ainda mais um café bom assim. Ó, quem quer rir tem que fazer rir. Olha aí, Ganhou. Fudemos a LTV da Nespresso. Que já não vão comprar na loja. Exatamente. Aqui. Sabe que Mas o que a gente tá passei um bom fazendo? tempo tomando esse café. Mas o que a gente tá fazendo? Iniciando o LTV de vocês na Coffee Mais, pô. Olha isso. É isso aí. Aí, ó. Drip, isso, cápsula. chique Juan é uma demais. coisa a mais ali, ó. A gente já tá tentando cavar a mala, né?
Olha aí, ó. Esse aqui é... Isso aí é onda. Adoro. Adesivo. Vai lá pra porta de casa. Aí, ó. Aí. Bom, Luciano, inclusive, né? A galera ganhou drip, cápsula. Pô, eu não preciso mais falar, né? Você sabe que o Coffee Mais é o café, porra, tomou o meu coração. Inclusive, não tem um arara aqui, porque eu levei todos pra casa. Beleza? E agora é isso, é a guerra da carne. Beleza? Então, pode garantir aqui no link da descrição um mimo, um afago, um carinho, um abraço da Coffee Mais, que sempre tá rolando promoção lá pra vocês, beleza? Então, Inclusive, isso é um você problema clicar lá. sério. E não tem só drip coffee, não. Tem café em cápsula e tem Sim. café em grão também, se Não, você se quiser. prepara, e lá cara. também vende acessórios de café que eu inclusive Sim, comprei aquela recentemente. prensa francesa. Pô, Não tá só prensa maluco, francesa, você né? consegue comprar coador V60 E quem tudo mais, é bem sabe, maneiro. na promoção que tá rolando neste momento, você ouve o podcast na Coffee Mais, não tá rolando uma promoção de ganhar um acessório. A promoção vai variando ali. no Coffee Ela vai Mais. variando. Então, verdade. só clicar aqui no Justamente link que da pensando na descrição. LTV. Tem que você ficar vai ligado. ter- Tem que ficar você ligado. vai ter esse afago, Aqui, ó. esse carinho que a Coffee Mais sempre É, deixa lá. e eu só quero deixar um aviso claro pra galera que tá assistindo a gente. Uma vez que você toma um Coffee Mais, vai acontecer o que aconteceu comigo, com o Luciano e com o Rafael Damasceno. A Sim. gente tava no evento, e aí a gente trocando ideia, não sei o quê. Quando eu fui pegar o café, o Damasceno veio de lá assim, ó. Acenando, tipo assim, não Tá pega. uma... Ele automaticamente veio lá de trás, assim. O Damasceno é mineiro, né? Pra quem não conhece, é Rafael Damasceno, da Supersonic. Sim. E ele veio de lá assim, ó. A gente que foi ali. Ah, pai, vocês tomam Coffee Mais igual a mim, isso aí esquece. Não bebe, não bebe Aí- não, que vai te Aí a fazer gente mal. olhou, Ah, aí a gente olhou uma cápsula de Nespresso e falou: Porra, Nespresso. Aí ele, tá com os drip aí? Aí eu falei, por Você quê? que gosta Aí ele, muito. pô, a gente botava só a aguinha quente aqui, né? não. Falei, acabou, Eu sempre mano. Quando eu vou viajar, essa última Drip agora que eu fiz, coffee. eu não levei e sofri. Tá maluco, eu esqueci da outra mala. É, Olha a merda. Mas se fosse da reserva, eu não esqueceria, não, tá ruim. exatamente. Então tá. Fica à vontade, tá? Tem um espacinho lá pra você Volta, colocar. ó. Eu sei Tu não vai chegar, sair daqui pô. hoje sem soltar um cupom de Vamos lá, desconto. vamos. Não vai Cara, eu ter já jeito. tentei, eu já escalei. Pedrão já sabe disso. É. Falei, Pedrão, foi Já Pedrão. levou pra Aí ele, todo não, mundo. aí ele A teve gente, a vai cara chegar, de pau. a gente vai chegar com vocês com um Media Kit baseado em page view, relaxa. O Pedrão ainda chegou pra mim e teve a cara de pau. Porra, vocês merecem mesmo, cara. Como é que não tem os negócios da reserva? Vocês merecem, pô. Aqui, o cara de Hero, não sei o que vocês merecem. Eu falei, ó, merecer também concordo, mas até agora, o faz-me rir não vem. E pode falar, teu LTV é alto. É, então, LTV porra, é até alto. Prime, mano. Eu É. sou... Procura aí que eu tô no... Né? Tô É, no se olhar, eu top sou o pica lá. É. Loja física, online, Inc. Não, Porra, e no grupo, oficina, não só na oficina. reserva, na oficina, Porra, né? tá maluco. cliente, parceiro. Até reversa. Ai, pô, Já comprei pra minha esposa, pô, tá maluco? Até básico na época que existia. sim. Deixa eu ver um Porra, cupomzinho. agora acabamos, Luciano. Voltando aqui. Voltando. O Gui tava falando um pouco sobre ROAS e CPA. Eu queria Boa. só levantar essa bola aqui, Gui, pra você complementar, Juan também aqui. Primeiro, só explica muito rápido, de maneira sucinta, a diferença de CPA pra CAC, pra galera entender. Ok. E aí, cara, contextualiza. Na visão de vocês, vocês acreditam que todo mundo, quando a gente fala de ROAS e CPA, pra gente mudar a métrica aqui, você acredita que todo mundo tá medindo isso do jeito certo? Então, eu vejo muita confusão de ROI e ROAS. Primeira parte aqui. Porra, isso é clássico. Tem gente chamando ROI de campanha quando é Isso é ROAS e clássico. tal aqui. Clássico. E eu acredito que também existe isso no CPA e tem gente chamando de CPA de CAC. Uhum. Então eu queria que você contextualizasse e aí vocês falassem como é que vocês olham isso no dia, como é que as pessoas, quais são os erros que eles cometem ao analisar essas métricas. Boa. Bom, primeiro vamos falar de CPA versus CAC, né? Acho que aí tem um erro também clássico, principalmente quando você olha para a mídia, né? Então, o custo por aquisição, né? O custo por conversão, o CPA naquela mídia foi X. Vamos dar um exemplo, foi R$10, né? Quando você fala de CAC, você tem que trazer outros investimentos que foram feitos, né, para você trazer aquele novo cliente, né? Então você não está falando de uma conversão que pode ter sido feita por um cliente recorrente, né? Então você tem que analisar quanto todo o teu custo de marketing, né, dividido pela quantidade de novos clientes. Basicamente é isso, né? Perfeito, Não tô falando besteira. Então, assim, tem essa diferença. Quem trabalha muito com mídia acaba olhando muito para o CPA. E aí é onde começam essas inconsistências. E o que vocês entendem que as pessoas fazem errado quando a gente fala de ROAS e ROI? Explica um pouquinho aí, Juan, pra galera a diferença disso e o que a galera faz errado ao medir isso? Porque isso, acho que desde que eu trabalho com marketing digital, quando o Google existia só search, Google era menino, display. era um cara, você digitava lá, dava enter, alguém ia procurar o arquivo Não, pra então. poder te devolver. Você trabalha desde a época que a meta chamava The Facebook, tá ligado? Verdade, acho que tá um pouco atrelado ao que o Gui falou também de CPA e CAC.
né? A diferença em que um é de mídia e o outro é relacionado ao negócio como um todo, né? Um é o retorno que aquele canal de mídia, que aquela campanha de mídia, aquele anúncio tá te dando, né? Como advertiser, e o outro é o que, como negócio, né? Você tá tendo de todos os custos, enfim, e a receita, né? O Aí ROI tu vai colocar na conta o colaborador, você que faz pô, a porra ferramenta. ferramenta, É isso. Eu acho que até- custo de SEO, custo É de isso. de É mídia ROI social, mesmo, é é. tudo, é ROI, né? E o ROAS não. E aí eu acho que tem uma... Hoje em dia vem muito se falando porque as ferramentas de mídia ela vem trabalhando, otimizando por CPA Uhum. e ROAS. E Então, ROAS. e aí isso vem se popularizando, a galera vai meio que confundindo, né, essas métricas. Isso para quem é de mídia, para quem é de fora, então eu acho que ainda é um bicho maior Sim. ainda de 7 cabeças. É mais que confuso, né? É mais confuso. 10 anos atrás a galera só falava ROI. Mais ou menos, né? Porque assim, pô, ROAS é o que Não, mas você é porque- investe em mídia. Isso, E aí e o ROI você é quer do ver o negócio. retorno disso. O ROI você tem que colocar Negócio, você como isso. custo também. Sim. Mas é porque É há isso. 10 anos atrás era tudo ROI. Sim, sim, sim. Aí É. a Mas eu Meta achei- começou a falar Exato. ROAS, Mas o eu achei- Google Analytics começou a falar ROAS, o Ads ROAS, porque estavam corretos. Porque, tipo assim, você analisar a mídia, analisando o custo que você tem de funcionário, equipamento, eles não têm. A Sim, mídia sim, não tem sim. relação Não, com essa mas porra. eu acho maneiro porque, tipo, dentro desse cenário que eu acabo criticando bastante de marketing, foi um dos Acaba momentos... porque não reduziu o assunto, sacou? Não abstraiu ainda mais, vocês aprofundaram. Então tem Sim, o ROI e tem sim. o ROAS, pô. É isso. E eu acho que tem um ponto também, principalmente quando a gente fala de ROAS, né? Que é aí que mora o perigo. A galera analisar ROAS dentro da plataforma Ah, cara. de anúncio. Isso é um erro Das crasso plataformas todas. É. e Tem que a gente plataforma vê que é pica. muito por aí, Ainda né? bem que ninguém tá vendo a mochila do Juan, mas a Exatamente. plataforma que ele vem com a mochila. E a minha? É foda. E a minha? Agora só minha sabe também? quem tava ao vivo aqui, ó. Então, assim, aí Não, tô bombando aqui, ó. Bota dinheiro aqui. você vê muito aqueles prints, né, no Instagram. Então, Pode pô, crer, minha campanha que é de com dentro da ROAS BM, 10, né? É. Então, assim, acho que também tem um erro grande, principalmente quando você fala de ROAS, né? Porque se você, minha opinião, se você não analisa isso dentro do GA, você já tá, cara, assim, completamente errado, né? No GA, não vou falar o GA, mas Uma qualquer... ferramenta de analista. Exatamente, ferramenta poderia ser o agnóstica, Adobe, isso, enfim, isso. exatamente, poderia ser O Adobe qualquer não pode outro. ser, não. Não, Adobe não dá pra ser mesmo, não. Adobe, porra. Enfim. Adobe, Adobe, porra, Mas- Photoshop mesmo. no caso. Mas voltando aqui ao ponto. É justo. Se você não tem ali de fato, né? Se você não analisa todos com o mesmo olhar, né? Você tem plataformas que elas vão ter atribuições diferentes. Então, obviamente, elas vão enxergar mais conversões ou menos, ROAS diferentes, etc. Eu acho que o GA ele serve muito como um balizador, né? Para a gente analisar todos esses canais de aquisição da mesma maneira. E aí sim você conseguir entender de fato qual que é o ROAS que cada canal está trazendo, né? Não se guiar ali pela plataforma aonde você está fazendo um anúncio, etc. Né? Muito porque se sobrepõe, né? Principalmente quando, Exatamente. cara, quando você fala de canal de remarketing, isso é muito clássico. Verdade. A galera tem, tipo, vários canais de remarketing. Só que todos eles estão impactando um pool de usuários ali muito pequeno, né? Uhum. Então, como é que você fala quem impactou tal cliente, de onde veio a conversão, quem foi mais... Isso é muito clássico. Então é isso, cada um tá meio que olhando pra sua conversão, pra sua jornada, né? E quando você bota isso, ferramentas como o GA colocam isso tudo dentro de uma mesma lógica, né? Uma mesma regra. Só para complementar rapidinho, eu diria até que tem um outro problema, porque CPA você está olhando só para o custo, né? Você não está olhando para, por exemplo, o quanto de receita aquela aquisição vai trazer. Né? Então, de repente, você fixa um CPA ali, meu CPL tem que ser R$50. Cara, o seu CPA de R$50, ele é muito bom para uma compra de 1.000, mas é ruim para uma compra de 100. Então, assim, acho que o ROAS ele acaba sendo um pouco mais, um pouco mais assertivo do que olhar só para o CPA, a não sei que você tem um produto, né, que tem um custo único, você tem um SaaS, alguma coisa nesse sentido, aí beleza, você pode acompanhar pelo CPA, mas acho que o ROAS ele é uma métrica que você consegue ter um entendimento melhor de como estão performando ali seus canais de aquisição. Cara, e quais são as métricas que vocês entendem que os profissionais de marketing analytics aqui não olham e mudariam o jogo para eles ali? Eu vou, cara, trazer uma que talvez só para ajudar de novo o debate. Vou trazer duas.
para ajudar no debate. A número 1, para mim, são as métricas de engajamento. Não importa qual ferramenta você está usando. Amplitude, Mixpanel, GA. Porque a gente fala muito, quando fala de mídia, de qualidade de quem acessa, né? Sim. Porra, tem que trazer a galera qualificada. E como é que se mede quem é qualificado? Na minha visão, se mede quem não é qualificado. E às vezes a gente acha que a pessoa é qualificada ou não pela quantidade de acessos. E hoje, Mixpanel, Amplitude, Google Analytics tem ferramentas que te ajudam a entender esse engajamento, né? Que é se a sessão de fato é engajada, qual o tempo médio de engajamento, qual é a taxa de engajamento. E aí, se você quebrar isso por mídia e por campanha, você começa a ver que tem campanha que tá trazendo gente pra cacete, só que a taxa de engajamento é 1%, ou seja, 99% das pessoas que entraram ficaram menos do que 10 segundos no site. E não, por exemplo, Isso não rolaram 50% não é da qualificável. página. Isso não é qualificável. Então você não olha quem é qualificado, você olha quem não é. Então já, para mim, essa é uma primeira métrica. A segunda métrica, eu vou levantar a bola para o Diamante Negro cortar, que para mim é a qualidade do seu tracking. Que eu acredito que a galera não olha. E aí eu vou pedir pro Luciano cortar essa bola aqui e vocês começarem falando sobre que métricas vocês acreditam que sentem falta e que a galera não analisa, que mudam o jogo que vocês olham. E se vocês também concordam com isso que a galera fala, né? Que tem muita gente de mercado, vou levantar a bola aqui, que diz que, cara, o tracking da mídia não é responsabilidade dela, é responsabilidade da empresa. Eu queria que fosse assim na prática. Vocês já deram opinião, mas vai lá, Luciano. O que vem de dor de cabeça tem Acho que a gente não precisa nem falar disso, né? Vai no McDonald's e o cara chega e fala, porra, me dá um hambúrguer aí o atendente fala, pô, vem então, mas você vai ter que ir aqui e fritar um hambúrguer pra gente, tá ligado? Não faz sentido. Você tem que ser responsável de ponta a ponta em cima do teu trabalho. E aí, sobre as métricas de qualidade de dados, a gente tem que acompanhar, na verdade, alguns pontos, né? Existe uma convenção onde a gente vai analisar completude, a gente vai analisar conformidade, a gente vai analisar algumas outras métricas, inclusive tem um conjunto de 6 métricas que a gente acaba avaliando para poder conseguir garantir a qualidade daqueles dados como um todo, que inclusive deveria ser, para poder evitar, né, usando um pouco até do storytelling, o slide inicial de todo o PPT. Introdução Meus dados inicial. estão confiáveis. Ó, os dados agora, dito isso. E aí agora a gente começa a conversar pra gente poder conseguir mitigar. Senão, todo mundo vai querer invalidar teu dado. Porque quando o dado é inconveniente, a opinião do teu chefe, ele vai falar que o dado tá errado. Aí a agência vai falar que o dado tá errado, mas se você estiver mensurando isso, e esse é o ponto que as pessoas mais negligenciam, né? Porque no cenário geral, a gente tá aqui há 10 anos, e a gente ao longo do tempo foi falando, cara, ó, no ano tal, 2023, por exemplo, era, pô, fim dos cookies pegando fogo e tudo mais. A gente tinha a morte do GA Universo, então, pô, vamos se atentar a isso. Aí, beleza. Em 2024, a gente foi criando e fim dos cookies de novo. Fim dos cookies de novo. Mas, fim dos cookies é tipo... Mas 2025 é a trilogia. também, né? Cara, vou te falar, o porque fim dos iam cookies... matar, não mataram. Trilogia, pô. Pode falar. 2023, Trilogia, 2025 acabou. Você vai gostar, cara. O fim dos cookies é igual o Goku, tá ligado? Ele morre e volta, tá ligado? Agora acho que ele morreu de ver mesmo. Descansa em pança, sacou? Mas então, nesse caso, a gente tem que continuar entendendo quais são os novos paradigmas que a gente tem. E assim, diferente de empresas que têm dados com uma estrutura mais robusta, e aí o cara já tá analisando essas métricas dia a dia, sacou? Porque ele tem um time de dados, eu acho que isso tem que vir muito pra galera que tá trabalhando com mídia, de acompanhar junto dos dados de CAC e LTV, os dados de qualidade de dados. É louco, né? Porque a gente é quase uma análise recursiva, né? Você tá analisando a qualidade dos dados para você poder conseguir garantir aquilo. Então é muito importante, né? Eu conheço uma ferramenta que pode ajudar a rapaziada. Então, assim, a gente constrói muito produto aqui em cima do nosso dia a dia, né? Vocês acabam pegando mais, que vocês acabam trocando mais com a gente. Então a gente, para não ter que ficar fazendo essas auditorias o tempo todo, porque pô, a gente tem que acompanhar esses números, time de tecnologia está fazendo deploy o tempo inteiro e a gente tem N motivos que pode afetar a qualidade de um dado que vai ser coletado. Então a gente automatizou todo esse processo. A gente garante que toda semana você vai receber um reporte com todos os dados de qualidade do seu Google Analytics especificamente. Cara, problema de dado coletado incorretamente, transação duplicada, origem de mídia que você está tagueando errado, e mais 22 pontos onde você vai conseguir garantir cada um dessas etapas. O Rígio chegou a usar o beta. Eu fui beta tester. Foi alpha tester. Alpha inclusive. E curti. E é um pouco disso, de você conseguir
de novo, né? Segunda-feira, o quão rápido você tem que ligar o computador para trabalhar. E aí, ao longo da semana e ao longo do tempo, você conseguir garantir que, olha, cara, a gente tá há 100 dias sem um incidente de dinossauro aqui, tá? Tipo, meio isso. Para você poder conseguir manter essa constância na qualidade dos dados. Porque isso é o que vai fazer você, no meio do caminho, não se enviesar por um dado errado e acabar tomando uma decisão que vai... Exatamente. Sabe, o castelo de cartas vai derrubar a porra toda. toda. Eu conheço, inclusive, um cara que eu li o livro dele, que falava muito sobre isso, né? Que pior do que tomar decisões erradas é tomar decisões baseadas em dados errados. E assim, tirando a parte das métricas de vaidade, tirando a parte das métricas de vaidade, essa daqui é uma métrica que não tem nada de vaidade. Não. Porque elas analisadas de maneira isolada, ainda assim contam uma história. Sim. Completude. Pô, eu tô com muita amostragem no dia 4, eu não tô conseguindo analisar os dados em cima da totalidade da coleta. Sacou? Conformidade. Pô, eu tenho eventos que estão sendo coletados com C cedilha e outros que não. Não existe uma garantia da taxonomia. Perfeito. E por aí vai. Sacou? E aí, essa ferramenta, ela ajuda dentro desses pontos. Por exemplo, você foi lá, subiu uma campanha nova, o teu estagiário foi lá e subiu uma campanha nova e ele não parametrizou as URLs lá do teu site. Aí ele colocou o TM Source, Medium, mas não colocou o Campaign e os outros parâmetros. A ferramenta te identifica, e assim, desculpa que esse aqui é um jabá velado, foda-se, o podcast é nosso, mas é porque tem um ponto muito importante dentro disso, né? Que é quando você acaba tendo um problema por coleta de dados, a gente demora muito tempo para poder conseguir identificar que está corrigido. E sabe lá quanto tempo tá cagado. A ferramenta, ela garante que no mínimo, você vai ter só 7 dias de dados errados. Que você vai conseguir criar um plano de ação muito mais pronto e, inclusive, ajudando o time a não fazer mais esse tipo de merda. E acho que ele trouxe um ponto bom para você já começar aí, Juan, que na minha visão, eu sempre, de verdade mesmo, tentei trazer isso, que era... Antes de eu trazer os dados e a galera começar a questionar, como é que eu trago dizendo que, ó, tá tudo certo? Então, essa parte que a gente fala de auditoria era algo que eu sempre fiz nos nossos clientes e na minha carreira mesmo. Antes de eu trazer uma análise que eu falo, a primeira coisa que eu quero garantir que todos os dados são confiáveis, a gente fez a auditoria, tá tudo certo. Mediante isso, Por quê? Porque você já tirou o contra-argumento de alguém que vai invalidar o que você tá trazendo só porque não gosta. Sim. E aí, só pra complementar, vai ter um link na descrição aí pra você ganhar também um mimo, um afago, um carinho. Opa! Gostamos. Cara, assim, voltando ali, a gente tava falando um pouquinho de métricas subutilizadas, né? Eu acho que assim, o ponto que vocês trouxeram sobre a qualidade dos dados é imprescindível. Senão tudo que a gente falou aqui, você arrasta pro lixo. CPA, CAC, LTV, etc. Se você não tem, né, enfim, ali uma boa captação desses dados, de garantia de que aquilo ali tá correto, etc. E até acho que é uma das maiores dificuldades das empresas de pequeno e às vezes até médio porte, de você não ter ninguém acompanhando isso. Né? E aí você tem, por exemplo, um time de mídia que implementa uma tag para um outro canal de aquisição, implementa alguma outra coisa. Aquilo pode dar uma quebra na leitura, pode acontecer diversos problemas. E não tem ninguém olhando para aquilo ali, vamos botar assim, diariamente, semanalmente, falando, pô, deixa eu ver a qualidade desses dados, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa ou não. Então acaba que as coisas acontecem, muitas vezes as pessoas nem percebem, né? E aí vão tomando decisões em cima de dados totalmente equivocados, né? Quando você vê, só fica na impressão, né? Tipo, alguma coisa que tá, alguma coisa que não tem tá uma coisa batendo, estranha, alguma coisa tá errada. E aí esse é um ponto interessante, porque você trabalhar com essa sensação é uma merda. É uma merda, tá ligado? Muito tempo. Exatamente. E hoje, assim, por exemplo, eu vivo um cenário um pouco diferente, né? Então, na reserva, por exemplo, a gente tinha um time, né? Você tem um time que está olhando para isso, que está tomando conta disso. Isso é muito importante. Não é qualquer um que vai lá, mete a mão no GTM e vai fazendo as coisas, né? Isso é um ponto também bem importante. Inclusive, aprendi muito disso com vocês, né? De você ter toda uma regra ali, toda uma documentação. Então, assim, registro de tudo que foi feito, exatamente. E acaba que quando você, por exemplo, tem um cenário igual eu tenho hoje, né, de empresas de médio porte, pequeno porte, você não tem essa pessoa, você não tem quem é responsável pelo GTM. O cara de mídia. E às vezes o cara de mídia ele não tem ali a assertividade para fazer todas as instalações de tag, garantir. Não é nem a assertividade, né? É o tempo, porque esse cara tá fazendo tempo também, isso e mais um monte de outras coisas. Mas eu digo assim, na maioria das vezes esse cara não sabe fazer isso bem feito. Sabe, né? E aí, assim, começa a fazer ali do jeito dele, começa a dar cagada, não tem ninguém olhando para isso, né? E aí é onde
enfim, Já começa foram o rolo errados. começa o rolo compressor, né? O dado fica ruim, a campanha otimiza mal, o resultado fica uma merda e ninguém sabe por quê. E esse é um ponto que resvala muito na gente de mídia, né? Porque hoje a gente utiliza muito o GA para fazer otimização da mídia. Exatamente. Então, se esse dado, a métrica não tá correta, cara, isso vai diretamente para tua mídia que vai otimizar com base. Não só a gente vai tomar a decisão errada, mas com a própria ferramenta vai tomar a decisão errada. Não, e cara, num ambiente onde a gente tem cada vez mais machine learning e IA gerando esses anúncios e escolhendo os públicos, você cheat in, cheat out, sacou? Se você insere sinais ruins para dentro da IA do Facebook, ele vai otimizar ou vai se enviesar por um dado que está sendo coletado de maneira incorreta. E eu acho que essa é a parte que me irrita um pouquinho, eu vou até me segurar um pouco para xingar alguém. Mas assim, porque é o ponto onde ninguém olha, sacou? Porra, eu preciso garantir a qualidade dos dados, não só porque eu quero olhar os números ou mostrar esses números. Os dados incorretos, quando são coletados, eles enviesam automaticamente o teu custo de aquisição lá na frente, lá atrás, sacou? Porque o machine learning ou a IA do Facebook vai otimizar o teu público para pessoas que não têm que ser impactadas ou sequer impactadas, sacou? Então, acho que é esse o ponto sobre métricas de qualidade, sacou? Que a galera acaba distanciando muito as métricas de qualidade de dados do negócio, e elas estão 100% cada vez mais atreladas ao negócio. Não porra nenhuma, não Com tem como certeza. confiar. E no uso do dia a dia de vocês, o que vocês veem além disso que a gente falou, ROAS, CPA e tal, métrica de engajamento, que você vê que a galera não usa e que traz insight poderoso e auxilia no entendimento da jornada de mídia e de conversão ali? O que vocês fazem hoje no dia a dia? Cara, tem uma que é atrelada ao ROAS, mas é um pouquinho diferente. É o ROAS incremental, que a galera não olha. Hoje você está em temperatura e pressão normal, investindo. Você bota um pouquinho mais de grana. Quanto que aquela grana que você botou a mais vai te trazer a mais de receita? A galera simplesmente só olha o número inteiro. Ela não separa esse incremental, né, da conta. Isso é muito importante. Porque às vezes o que esse cara tá colocando ali, ele poderia colocar em outra mídia. Que às vezes tem um custo um pouquinho mais caro, mas o incremental é melhor. Eu acho que esse De é um fato, ponto. traz uma grana que ele não muita faria. canibalização. E de nessa análise incremental ainda tem outro ponto, que é você entender a curva de saturação de algumas outras mídias. Exatamente. Sacou? Que eu acho que Chega um às momento que vezes você atingiu o teto. a incrementabilidade ela é muito importante, mas do outro lado também, entender a curva de saturação dos outros canais de mídia também é muito importante, porque eu vejo muito a galera, tipo assim, jogando, sacou, dinheiro em mídia. Que, tipo, acelera. Acho que eu posso dar um exemplo claro, usando a própria Métricas Boss. Se a gente fosse pegar todo o investimento que a gente tem de mídia e jogasse tudo pro search, para em toda a busca sobre aquele tema, a gente ficasse em primeiro, a gente não gastava todo o orçamento que a gente tem. Porque o volume de pesquisa sobre isso é pequeno. Então, você gasta uma verba para isso e atinge o teto muito rápido. Então, não adianta eu botar mais dinheiro ali. Por quê? Porque eu não vou gerar mais venda sobre isso. E o que a gente fala de incrementalidade é isso. O ROAS incremental é isso. Quanto que eu faria? Pá, agora que eu trouxe mais isso, quanto que eu fiz por conta disso? Exatamente. Que eu já não faria, né? E aí você começa a entender que, pô, faz sentido talvez você pegar uma verba disso aqui e fazer outra coisa. Porque tipo, naquele canal você atingiu o status máximo que você pode. É diferente varejo de moda e tal. Mas outros negócios, mesmo varejo de moda, às vezes você vai falar da Ayrton Senna, que foi uma collab de vocês, Ayrton Senna. Pô, Ayrton Senna é um negócio gigantesco. Mas Dungeons & Dragons é outra coisa, né? Então, quando você vai fazer uma campanha de Caverna do Dragão, você vai atingir o teto muito mais rápido. Quantidade de pessoas conhecem sobre isso e gostam para ter uma roupa sobre isso, né? Você atinge rápido. Não adianta você jogar receita nessa campanha, jogar investimento nessa campanha, porque você não vai atingir mais gente. Só vai gastar mais dinheiro com a mesma galera, né? É isso que a gente tá falando de ROAS incremental. E para quem, assim, para ficar um pouco mais visual, né? Aquele gráficozinho onde você tem ali aquela curva de saturação, né? Então, a partir de determinado ponto, você vai começar a gastar muito mais para fazer essa aquisição e a rentabilidade vai começar, né, a cair. Eu queria bater... Ou cair ou ficar flat, né? Ou ficar flat, exatamente. Eu queria bater nesse ponto de incrementalidade aqui. Boa. Pra gente discutir um pouco mais aí. É sempre um assunto... Pô, não é... Cara, né? Porque a pesquisa que saiu da Supermetrics esse ano, e eu usei ela diversas vezes, e acho que todas as minhas palestras desse ano,
tô usando alguns trechos da apresentação, porque, cara, foi uma apresentação sobre como os times de marketing mensuram e analisam dados, porra. Você quer uma pesquisa mais nichada e maravilhosa pra gente do que essa? Não tem, né? Puta que pariu. E essa pesquisa trouxe um dado pra mim que é muito relevante, que foram 6 mil empresas analisadas no mundo. Então teve empresa brasileira e tal. Dessas 6 mil empresas no mundo analisadas, 2% falavam que faziam algum tipo de análise incremental. Irmão, eu levei um susto, porque, pô, qual é? Supermetrics? Tem empresa gigante usando, irmão. Só entrar no site dele que você vê quem usa. Sim, né? Não é pra Eles qualquer entrevistaram um. 6 mil empresas, não é só pequena e média. Entrevistou empresa grande e gigante. Num cenário gigantesco como esse, se você entender que 2% faz a análise de receita incremental, e sendo bem honesto, pelo custo que a Supermetrics tem, você não tem pequena empresa usando Supermetrics pelo custo que ela tem. Né? Então, 2% fazendo análise de incrementalidade, eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Né? Acho que a gente já falou o que é incrementalidade, que é se eu faço isso com isso, se eu botar mais isso aqui, quanto que eu passo a fazer? Isso aí, uma forma fácil de explicar. Mas como é que vocês olham isso na prática? E que tipo de insight acionável isso já trouxe para vocês? Vou chutar um exemplo aqui, tá, na vida de vocês, que é um exemplo que a gente tem discutido na Métricas Boss. A gente tem um investimento, a gente entende como é que tá vindo essa receita, e uma discussão que a gente está fazendo é tirar um pedaço desse investimento para botar influenciador. Por quê? Porque eu vou segmentar os influenciadores, vou trazer essa base para cá, não para comprar, mas para ganhar alguma coisa, que aí se torna lead e o CRM age depois. São discussões que a gente está fazendo, por quê? Porque a gente entendeu que esse investimento que a gente tem de mídia para Google não vai... Google é reativo. Sim. E aí a reatividade disso eu meço e vejo que não tem um público para atingir os resultados que eu quero. Então eu tenho que ir para meta. Mas, pô, será que eu preciso ir para meta? Ou eu posso ir para outros tipos de mídia? Não preciso ficar só preso nessas duas, né? Total. Então a gente está fazendo discussões de como é que a gente entende a receita incremental que alguém pode trazer, mesmo que longo prazista. Então eu queria perguntar para vocês como é que vocês fazem isso, que tipo de insight isso já gerou para vocês, e como é que a galera que está assistindo a gente aqui agora pode começar a fazer essa porra. Pô, mano. Malandro! Sabe qual é o nome disso aqui, nessa função aqui no podcast? O nome dessa função é Paulo Henrique Ganso, só toca de lado. Tocou de lado. Cara, não, a gente conduziu, assim, diversos testes, né? Eu vou falar principalmente da época em que a gente trabalhou junto ali na reserva, porque foi onde a gente, de fato, conseguia fazer testes de incrementabilidades que fossem bem montados. Acho que esse é o primeiro passo, né? Entender primeiro o objetivo daquilo ali, tem que ter uma lógica, né? Vou fazer um teste de incrementabilidade. Não é bem assim, né? Então a gente conseguia muito fazer isso também com apoio das próprias plataformas de mídia. Então, vou dar um exemplo que foi uma campanha de namorados. Você lembra que a gente rodou, que era do etarismo, daqueles senhores e tal, onde a gente fez um brand lift, né? E aí é exatamente o que você falou. Você vai pegar um grupo que não assistiu aquela comunicação, um grupo controle, né, um grupo que assistiu, e vai entender como que aquelas pessoas elas gravam, vamos botar assim, a marca na mente delas, né? Então, depois de alguns dias, entra uma pesquisa para essa pessoa e você fala, pô, você viu alguma campanha de namorados? E aí tem lá 4, 5 marcas, né? E aí a pessoa escolhia, por exemplo, a reserva, e a gente entendia qual que era o lift, né? Ou seja, o que aquela campanha ajudou o usuário a fixar a marca no inconsciente dele. E um ponto muito legal era fazer comparativos também desses lifts. Então a gente teve, por exemplo, nesse caso, que foi uma campanha muito legal, que teve um lift muito absurdo, né? Eles chegaram a trazer comparações com outras campanhas de Latam, né, Latin América, enfim, campanhas de mega companhias, Mercado Livre, etc, não sei o quê, e mostrando que o nosso lift ali tinha sido realmente fora da curva, né? E aí é interessante, porque você começa a cruzar ali e entender algumas coisas. Falando especificamente de brand lift, você falou, por exemplo, de conversão, a gente poderia fazer o conversion lift, geolift, né, entender qual o impacto da mídia dentro da tua unidade. Acho que geolift é uma coisa que a galera faz muito até. Faz bem mais, né? É o que né? faz mais. Eu acho que é o que faz mais. Dentro dos 2%. Exatamente. Mas assim, o que eu queria dizer com isso? Cara, não é uma pesquisa, de certa forma, barata e simples. Eu acho que isso também acaba trazendo um pouco de barreira. Enviesando para ter pouca gente, né? Sim. Para que as empresas façam, né? Coloquem isso ali em prática no dia a dia, né? Total.
Cara, acho que no dia a dia o que a gente colocou aqui agora, tão simples quanto você olhar quando você bota numa campanha, você botar mais e quanto que isso vai te gerar de receita. Eu acho que é o mais aplicável que a gente tem Verdade. no dia a dia, assim, que a gente pode fazer que a galera negligencia, né? Só coloca mais dinheiro e quanto que vai... Você falou do ROAS incremental. Como é que você mede isso? Só pra a galera entender. Contextualiza pra gente aí. Como eu diria isso, por exemplo, pegando o que eu invisto agora, né? E o quanto que a diferença do que o que eu invisto para o que eu passo a investir no futuro, né? E fazer a mesma coisa para receita, né? Ele vai me dar uma diferença numeral ali entre os dois, né? E eu vou calcular o ROAS dessa diferença, a diferença do meu custo, né? Do que eu investia para o que eu passo a investir, a mesma coisa, a receita que eu investia porque eu passo a investir e faço esse cálculo. Um cálculo de ROAS. Não é muito complexo, não. É bem simples. Mas também não é tão simples. Mas também ninguém faz, pô. Mas eu duvido não faz. Jogar no exemplo, Gemini, no GPT, não vai te ajudar. Não, isso aí faz. Por exemplo, a gente, de novo, né? Trazendo esse período que a gente trabalhou junto. A gente fazia, por exemplo, muitos testes de ferramenta, né? Então, obviamente, empresas maiores, elas acabam sendo beta tester, enfim, etc. Então, a gente, por exemplo, analisava na Meta, no Google, etc. Eles trouxeram uma ferramenta nova, um modelo novo de anúncio, um modelo novo de campanha, de otimização, o que quer que seja, né? E aí, assim, qual era o fator determinante para a gente, se aquilo realmente funciona ou não? É entender esse ROAS incremental. Então, por exemplo, a gente rodava lá o nosso catálogo, vou dar um exemplo claro, assim, a gente rodava o nosso catálogo de produto com imagens, ok? Beleza, a gente testou agora rodar o catálogo de produtos com vídeos. Então, era uma coisa que ainda não tinha ali. Hoje a gente já... ontem mesmo no Summit da Meta, eles mostraram isso, já está disponível para todo mundo. Qual foi o ROAS incremental que esse tipo de catálogo, aí vamos dizer que seria mais um teste AB de anúncio, né? Mas qual foi o incremental que esse tipo de comunicação trouxe? Né? Então você fazia o comparativo ali e entendia. Pô, agora a gente utilizando os vídeos no catálogo, a gente tem, sei lá, 20%, 25% a mais de ROAS. Esse é um ROAS incremental. A gente não teria essa receita se a gente não utilizasse a adoção desses vídeos, né? Então, assim, normalmente para testes AB, assim... mais fácil. Mais fácil. Mas como a gente já falou, tem outros modelos, né? Tem de brand lift. GeoLift é um que normalmente marca de moda usa muito para entender como que aquela campanha de branding ou de performance está influenciando em visita à loja, em receita à loja física, etc. E tem muita diferença por canal, né? Por exemplo, hoje a Meta, ela exige um investimento muito maior. E você tem que fazer com um atendimento para você fazer esse tipo de teste. O Google não. O Google tem a ferramenta de Brand Lift dentro lá do Ads. E você consegue por você mesmo, você rodar uma campanha de alcance e você ver quanto Mas acho que não tá disponível para todo mundo também, não. Não, é porque você tá vivendo em outra realidade. Quando você voltar se mudando, que nem eu agora. Na nossa realidade lá, você tem acesso à ferramenta facilmente. Sim, e aí, de Brand Lift. Né? E o que você falou do que a gente já aplicou, cara, a gente fez um teste de estrutura. Né, isso é bem legal. Na reserva. A gente tinha uma estrutura antiga com a entrada do novo Advanced, né? Play Shopping, e a gente... Vamos testar esse novo tipo de campanha. E aí o que a gente fez foi um pouco o que o Gui falou, né? A estrutura antiga, a estrutura nova e um grupo controle, onde você vai conseguir calcular quanto que esse grupo controle trouxe como base, né? Qual a diferença dele para a estrutura antiga e qual a diferença dele para a estrutura nova. A gente viu que a estrutura nova, com que o Meta estava trazendo para a gente, ela trazia esse incremental maior, essa diferença, esse incremento de receita e de retorno. E aí o que a gente fez de aplicabilidade cara, faz sentido a gente mudar para essa estrutura nova. Então, foi algo que a gente e virou, inclusive, vou ter que falar, né? Virou, inclusive, case do Meta Summit daquele ano, case principal lá do evento, a gente lá na primeira fileira. Muito bom. Zerei pouca merda não, é muita merda. Porra, tem que falar porque zerei a vida. Mas até, acho que um ponto adicional sobre isso que vocês estão falando de incremental aqui, o Google Marketing Live recentemente, né? Acho que tem no máximo uma semana aí que rolou.
O Google fez uma porrada de promessa, né? Então, Verdade. promessa pra Ads, promessa pra Google Analytics, que já a galera que assiste vai assistir uma próxima Analytics News com todas as promessas. Opa. Porque boa. esse podcast tá dando certo pra caralho, tá? Tá mesmo? Tá mesmo. Vocês estão tá assistindo mesmo. essa A porra? galera tá assistindo Analytics Eu News. assisto. Viu aí? Aí, E não toma assisto essa. só o meu, não, hein? Toma Assiste essa, de tá? todo mundo. que vem Analytics News tá pica, aqui. tá? Curadoria muito boa, viu? De quem faz a pauta. Eu só venho aqui. Até parece. O Analytics News, por incrível que pareça, é o que ele mais se preocupa. Ele, quais são as notícias que a gente vai falar? Manda os links aí. Não sei o quê. Porque não tem como tu não ter base, Pô, né? tem que ler, pelo menos, pra bater, né? Não dá pra chegar. Mas o Google no Marketing Live, ele fez uma porra de promessa, mas acho que, falando de incrementalidade aqui, a que ele mais prometeu foi, agora a galera que investe a partir de $5.000 vai ter acesso no Google Ads a uma ferramenta de Verdade. incrementalidade. Verdade. Então, pô, ele baixou bastante, né? Ainda é alta. Uhum. Para números brasileiros é R$25.000. Mas também não é tão Não é tão absurdo absurdo, assim. é. Mas é mês? Mês. Não, é Investe pro 25 estudo, mil normalmente pro- é pro pro estudo. estudo. Então não é E tão aí, surreal. Geralmente Não. a galera É. aumenta o tempo do estudo pra... Aumenta pra 3 meses, você gasta 10 mil por mês, você consegue Exato, fazer. fazer. exato. Entendeu? Exato. Então, tipo, não é tão surreal e vai permitir que você mesmo comece a fazer o que a gente acabou de falar, desse ROAS incremental de campanha e tal. Então, isso vai ser bem legal. E supostamente eles vão permitir que você plugue informações de HubSpot, Salesforce lá dentro. Com certeza não vai ser possível nunca implementar Meta e TikTok lá Óbvio, dentro. né? Vamos. Mas, pelo menos, você já tem. E assim, de novo, né? Na minha visão, eu defendo muito mais o Google como mídia do que a Meta, porque o Google ele consegue, de novo, trazer algum estudo avançado a mais pra você se virar e você testar. E a Meta nunca faz porra nenhuma, né? Mas ele tem. Mais ou menos, mas assim, ele tem algo também a favor dele, né? Ele tem um GA, né? Lógico, lógico. Então, assim, Mas isso, o não vai ser no GA, isso vai ser dentro do Google Ads. Sim, sim, mas Então, digo assim, de ele certa tem um forma, ecossistema também que ajuda muito. Tem outras ali. coisas que Que eles o Facebook vão não lançar, criou porque não quis também. Tentou criar uma vez. Tentou, ele tentou, errou, né? Ele tentou, Era o mas não foi Facebook pra Analytics. frente. Ninguém Exato. usou, né? Agora tá até. Agora Era horrível, tem viu? até Uma... aqui, nossa. É. Era horrível. É. Era Agora ele tem até integração direta com o JA. Eles estão Não tentando adiantou de porra construir. nenhuma. É, Criação eu direta não vi ajuda mais o termo software. falando de do que outra coisa. incrementabilidade, eu apliquei em algumas contas e não vi incrementabilidade nenhuma. Assim, então. É muito Acho mais que pra eu tenho- garantir um match de source do que outra Sim, coisa. Eu acho exato. que só o que exato. eles fizeram agora foi o TM automático lá, É. que Que virou o TM mesmo, né? É, Deixou de ser é. Key 1, Key 2, É. pô, te que o fuder aqui. Analytics nunca entendi. É, aí só dava merda. Aí ele falou, Só. finalmente o Facebook falou assim, cara, acho que realmente eu tenho que me abraçar a torcer, né? É isso, né? Não cara? dá pra lutar Porque- contra. Porque E a- seguir convenções, né? É. Pra quê? E é uma coisa engraçada, né? Porque as plataformas, elas focam em evoluir tanto nos produtos, mas algumas coisas que são básicas, que a gente reclama há anos, não se A resolve, né? ferramenta tem que ser muito foda pra chegar hoje gratuitamente e pegar pessoas que estão há anos no mercado e falar, não vai usar o GA. Agora, a ferramenta de marketing Sim. analytics é a Facebook. É. Por quê? Porque funciona igual, só que pior. Porra, não É. adianta você Não tentar ganhar mercado e bater em alguém se você tem uma Não é ferramenta que é foi pior, criado- pô. Não é que o TM foi criado agora, né? 2005. Porra, né? Pelo não amor de é, Deus. o É, TM pelo não é amor de de Deus. agora. Pra- Antes mas- de eu trabalhar com digital, já mais de 10 anos já tinha o TM. Então, Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que talvez não tenha tanta relação com mídia, mas, de novo, a gente falando de marketing como um todo. Muitas vezes, quando a gente fala do mercado, e assim, eu sou um defensor, inclusive, disso, tá? E de nada, galera de mídia, vocês, tá? Porque, pô, eu sei que eu bato pra caralho, a Luciana também, mas também ajudo. Que é, tem vários momentos que o problema não é mídia. Sim. Como é que vocês conseguem analisar e que métricas ajudam a gente a analisar que a mídia tá fazendo o papel dela e o problema tá sendo o site, a experiência e a jornada? Cara, tem um ponto Olha, importante. tu viu que ele nem esperou. É. Ele já tava com isso aqui no Não, coração. ele já tava, Ó. é. Porque, assim, acho que parte também de uma questão de educação mesmo, de entender o processo, né? Você falou, cara, como é que eu vou saber se esse problema é da mídia ou é, enfim, é do site, etc. E digo mais, como é que eu vou saber se esse problema é da companhia, né? Porque você tem, por exemplo, hoje, vocês estiveram aqui na bancada, o Fábio Cerqueira falando de Aham. NPS, né? Hoje eu tenho dado Caralho, muita... mostrou que é ouvinte, né? Ele Nem- tava nem com a... lembrava acho que ele tá com o telefone ali pra quê? Ele jogou assim, métricas boas NPS. Aí o Google mostrou o episódio e ele pegou o Ele nome. sabe, o cara Filha da estudou puta. comigo, pô. É meu amigo de colégio. Por isso que ele ouviu, entendi. É. Não, mas não é isso, não. É porque, de fato, eu tenho falado muito para os clientes em geral agora,
para terem uma atenção ao NPS. Porque, assim, a gente, no digital, a gente tem uma preocupação muito grande até a compra, né? Eu não sei, pelo menos é o que eu vejo, assim, de cenário geral. As pessoas se preocupam muito com, cara, performance e compra. E aí, dali para frente, é um Deus nos acuda. O cara não quer entender o NPS, como foi a experiência do usuário. Porque isso dita muito, né? Você pode trazer ali um alto fluxo de novos usuários para o seu negócio. Mas se a experiência de compra for ruim, o cara não vai comprar de novo. Então você vai estar sempre assim, necessitando de trazer muitos novos usuários, porque você não consegue fazer retenção, exatamente. E aí, a médio e longo prazo, de novo, seu negócio, cara, vai quebrar, aquilo não vai se sustentar, né? E até trazendo um pouco antes da pós-compra, acho que muitas empresas ainda não dão a devida atenção a isso, que seria ali o funil, né? As métricas do funil, a parte de checkout, etc., o avanço no funil. Ali, normalmente, você tem um oceano de oportunidades, né? Você tem, às vezes, quebras que são muito grandes, por exemplo, de um usuário que adiciona um produto ao carrinho e faz a compra. A minha visão é a mídia, ela tem que trazer um usuário qualificado que adicione o produto ao carrinho. Dali para frente, a gente está falando de site, a gente não está mais falando de mídia. Não sei se você concorda comigo. Então, concordo. assim, o meu único ponto que eu discordo de você sobre o funil é que, não é discordo, é que eu tenho um ponto de vista diferente mesmo. Eu acredito que hoje o mercado, muitas vezes, não consegue olhar o funil e não olha o funil de compra, porque não tem poder de resolução. É justo. Eu uso uma plataforma de e-commerce pronta, eu só posso ver se está falhando. Exato. Se estiver falhando, eu abro o ticket para resolver. Mas eu mexer para ajustar isso, eu não tenho. Eu sou engessado. Quando tem visibilidade. Então eu acho que tipo assim, você analisa só para ficar puto. Foi o que a gente já conversou aqui. Esse negócio de ficar pegando produto SaaS para poder ser o core business, acaba trazendo isso. Aí a gente fica olhando para case da Amazon, fica olhando para case do mercado lá fora do Booking, e a gente nunca consegue ter aplicabilidade aqui, porque a gente não consegue executar. É isso. É o preço que se paga. Acontece muito. E você vê, às vezes, problemas no checkout, né? Eu por exemplo, eu acompanho o checkout diariamente, né? Então você vê ali que num determinado dia, putz, sei lá, do fase de pagamento para compra, putz, eu tinha lá 40%, caiu para 10%. Pô, tem alguma merda. Desespero. Tu abre ticket, grita. O e-commerce, que é uma falha, né? O e-commerce vira pra você e fala, não, tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo, não tem nenhum, meu amigo, mas olha aqui, eu tenho dados aqui, eu tô vendo aqui, olha o meu histórico, né? Então, assim, é importante você acompanhar isso, é importante você acompanhar o pós-venda, entender NPS, como é que foi, se esse produto chegou. Esse é um exemplo legal, cara, que eu posso depois falar. Né? Eu acho que, de novo, dentro de um contexto, né? Exato. Muitas vezes você precisa botar cara, olhar ali o que aconteceu dentro daquele cenário, se alguma outra coisa mudou, né? Pra falar, aqui minha métrica caiu. Porque ela por si só, né? E você comparar com outros players, ela não diz nada. Né? Teu funil é diferente do outro cara, teu produto é diferente. Então, acho que sempre dentro de um contexto e... Concordo. E às vezes é uma coisinha, né? Vou ter só um exemplo rápido, cara. Você deve lembrar disso. A gente tinha, por exemplo, centros de distribuições diferentes lá dos produtos, né? Da reserva. E aí você tem um estoque de um lugar, um estoque de outro, etc. Cara, por algum motivo, alguma vez, um desses estoques, desses CDs, ficou indisponível, né? E aí o tempo de frete do produto, dos produtos em geral, ficou muito mais alto. E aí a taxa de conversão... Era isso que eu ia levantar, por Juan também cortar aqui, você também, sobre essa questão de como é que analiso o site. E aí tô dizendo, reserva, que você tá aqui representando a reserva, por quê? Porque o mercado de moda tem uma questão que produtos que não são de moda não tem tanto. Qual a única variável de um produto que não é de moda? Estoque. Tem ou não tem? Moda não. Tem o G, mas não tem o M. Tem o preto G, mas não tem o MG. Tem o preto G pica-pau vermelho, mas não tem o preto G pica-pau branco. Que é o mais comprado. Entendeu? Aí esquece. Você tem a grade furada, que eu acredito que fode muito a tua análise de mídia. Porque, a mídia tá trazendo gente, a galera tá clicando CTR, tá bom, não sei o quê. Tá funcionando, mas chega na página, o produto que é o mais vendido, o tamanho, que sei lá, dizem que em mulher 35, 36 são os calçados mais vendidos, homem é 41, 42. Ali. Então, 42, né? Você não tem. Sim. Como é que você consegue analisar isso de maneira rápida pra falar, pausa a mídia? Porque não adianta continuar levando gente pra cá se o produto que mais vende é daquele tamanho e não tem. Como é que é? Não é mídia. Mas, de novo, vai impactar. E você vai ser cobrado por isso. Vai impactar.
Cara, eu acho que é bem complicado chegar nesse tipo de análise. Sendo bem sincero no dia a dia. Concordo. Assim, eu acho que Isso também tem um pouco de comercial, né? tem, Não é só tem comercial. Eu acho que tecnologia. a gente falou um pouco de métricas negligenciadas. Eu acho que o comércio eletrônico, o relatório de comércio eletrônico é uma parada super Muito. negligenciada. Era só olha origem mídia, né? Só É, olha origem verdade. mídia, seção, receita, origem mídia. E a galera não olha pra entender taxa de conversão por categoria, por produto. Nem só Cara, taxa de conversão, a jornada do usuário. jornada mesmo. Total, a assim. jornada do usuário mesmo, Os touchpoints ali. né? os touchpoints, pô, eu tô mandando mais tráfego pago pra onde? Pô, Pra é pra página de onde? produto? Produto, Então, beleza, então categoria, minha jornada ramo. inicia na página de produto pro tráfego pago. Então, Uhum. quais são os eventos que eu vou medir do comportamento do usuário para eu poder conseguir entender a fricção? É o que eu mais reclamo quando a gente vai falar de taxa de conversão do negócio. É uma Uhum. métrica importante, Sim. mas não fala porra nenhuma. Porque Sozinho, dentro Sozinho, não. da jornada do usuário tem tanta coisa que pode acontecer. Com certeza. Sacou Sim. que você não consegue fazer uma análise sem se enviesar, sacou? Uhum. Pra Aí mim, acaba- a taxa de conversão, cara, independente do que ela meça, eu acho que pra mim é uma das métricas mais importantes Uhum. de negócio, assim. Acho que ela pode ser medida pra várias coisas, né? Seção pra produto. É verdade. Eu acho que a do site como um todo, ela te dá um cenário um pouco macro de alguma coisa que mudou. Sim. De alguma Né, coisa e que aí mudou. É um você tem a sintoma, muito mais do que necessidade. um dado tático. Exato. Isso agora é um dado operacional. Se você for analisar a taxa de conversão do comércio eletrônico como um todo, tipo sessão versus transação, é só um indicador. Agora, pô, o Macro, GA4 né? por si só, ele trouxe uma visão de taxa de conversão por etapa. Porque todo evento, eu não sei se a galera percebe tanto, mas a nomenclatura, a taxonomia dos eventos, eles indicam taxa de conversão. Perfeito. Sim. Porque para todo evento de visualização, eu tenho um evento de ação. clique. E você vai ver que tem um prefixo de ação em View todo item. view item, add to cart, que Uhum. indica essa ação. Então, minimamente, o que o GA4 trouxe de Que benefício, né, existe para a no maturidade relatório das de nossas comércio análises, eletrônico. é um pouco Exatamente. disso, da gente poder Exatamente, conseguir no entender relatório um de pouco comércio. mais E- a taxa e de existe conversão por No etapa. relatório de comércio eletrônico. Se foi bem feito, né? Se foi bem a feito, implementação foi bem feita. Se Se a os plataforma eventos da ajuda, plataforma estão dentro do padrão Aí, ali que o exatamente. GA4 precisa consumir, né? De fato. E assim, uma coisa que acontece muito, né? A gente é invariavelmente de mídia, né? Então a gente vai trazer muitas dores de mídia, né? Então você vê assim, putz, o site parou de vender, porra, a mídia tá fazendo merda. E aí o que você falou, você vai olhar a página de categoria lá, putz, só grade quebrada. Os primeiros produtos que aparecem só tem PP, P e a cor que menos vende. Cara, aquilo ali, o usuário ele não vai evoluir na compra ali dentro. Não é uma questão de mídia. Eu diria até que não é uma questão de tecnologia, é uma questão de comercial. E acho que você deveria ter ali, por exemplo, pessoas mais voltadas para o comercial para entender, né? Que, cara, eu não posso botar aquele produto, vamos mexer. Quando você ainda vamos... tem um Impacta o negócio como um XML. todo, pô. Design, a porra toda. Sim, Porque quando sim, você ainda sim. tem um XML, uma API de conversão, então, por exemplo, quando você pega aquelas campanhas do Meta, na verdade é alimentado pelo teu XML, o preço, a porra, toda. Uhum. Quando você pega o PLA lá do GoShop, que agora tem outro nome, né? Sim. Não é PLA, outra porra lá. Shopping, Que é o shopping. Shopping. Ah. É tudo pelo seu XML. Então, se aquele produto acabar, Uhum. não vai exibir. O problema é que não tem como saber se eu visto GG. Sim. O produto não acabou, Sim. ele tá em estoque, porque ele ainda tem aquela cor que tem 3 tamanhos. Exatamente. Aí quando eu clico, não tem o meu. Isso é a maior merda. Isso que daí é tem. problema de tecnologia. E você não tá levando em consideração, por exemplo, as campanhas, Não é, né? vamos Tipo, botar eu tô assim. no Google Shopping pesquisando uma camisa de reserva Não, preta. então, mas eu digo que é de tecnologia porque dentro dos e-commerce aqui no Brasil você tem um ID diferente do ID do SKU. Mas Sim, e e aí, não tipo dá assim, match com o meu tem. tamanho, porque eu não te disse o meu tamanho. Mas aí eu te Não, faço uma sim, pergunta. sim, Você claro. vai anunciar, No por exemplo, vamos lá, reserva pica-pau bordado aqui. Você tem 5 tamanhos diferentes e 10 cores diferentes. Você vai subir tudo isso no teu XML? Então, muitas Ah, vezes merda. as ferramentas Sim, padrões entendeu? sobem. Sobem? E Sim, eu acho que é. assim, isso muitas vezes até mostra para o usuário, mas eu acho que a gente, como navegação, a gente não se atenta Não tanto. se- No próprio Exato. Google Shops, se entrar em algum site, Na tem lá configuração do Você tamanho também, XML, você preto, consegue tamanho colocar. GG, mas, cara, Exato. várias vezes você vai ver, vai isso ter é meu muito tamanho. mais um erro de Exato. configuração do XML do Com que propriamente certeza. o site. Sacou? Que, aliás, você falou aí de coisas que não se atentam, né? Que as pessoas acabam não olhando. Cara, configuração de XML Pô, isso é, aí, cara, isso aí, na porra, moral, 99%. Não, eu muito já, errado. ó, Manda a de Métricas Boss, qualquer a Métricas jeito. Boss tem 10 anos. Porra. Tem pelo menos 10 anos que a gente tá na Métricas Boss. Cara, desde a época que eu tava na Americanas, ou seja, 20 anos atrás, a galera falava, porra, na época, 20 anos atrás, a galera começou a falar de XML. Uhum. Porque o XML era a maneira de você alimentar de maneira mais rápida o busca-pé. Sim. Que era Na o época era comparativo de gigantesco. preço. É. Buscador. Que era gigantesco.
E a galera sempre teve problema. Aí eu lembro de uma época que eu tava no Compra Fácil, e a galera falou, não, porque agora tem uma ferramenta chamada Lango, que ela faz otimização de XML. Eu falei, mas é inadmissível que a gente tem o código próprio, a plataforma é nossa, e a gente tem que contratar alguém pra gerenciar fazer XML. isso. Aí volta a Luciano. Essa porra não era size, era código pronto. Uhum. Era desenvolvido pra plataforma. Como é que não tem? Aí fui pra líder. Líder era Vertex. Não, vai subir PLA. Não sobe com o XML da Vertex. Sobe com outra ferramenta que gerencia esse XML. Eu falei, que isso, cara? Não é possível que ninguém na vida resolve o problema do XML. Sim. É o problema do mundo, tá ligado? Isso, e é assim até hoje. Existe uma porrada de plataformas que vão tratar o XML. E aí, obviamente, né? Hoje, como você também tem uma porrada de canais, né? Aí tem canal que olha de um jeito, tem canal que olha de outro. Então você às vezes precisa colocar alguma coisa para complementar o XML padrão para aquela mídia ali específica. Enriquecer ele, Eu digo para você que essa, na minha visão, papo retíssimo. Essa responsabilidade não é da Vertex, da Nuvem Shop, da WBuy. A responsabilidade do XML deveria ser do RP, pô. Sim, ele gerencia o estoque, perfeitamente, caralho. eu ia falar isso agora. Mas você tem um problema básico, que é o cadastro do produto. Você cansa de entrar ali, vocês mais do que eu, que tem muito mais know-how para consultoria, etc. Você cansa de entrar ali e ver produto que é cadastrado à moda. Na moda caralho. Exatamente. E aí, meu irmão, não põe se é adulto, infantil, se é não sei o quê. Com toda certeza. Você quer ver um ponto que gera muito problema, principalmente para Vertex? Tem o View Item List, que é um evento que dispara para mostrar a listagem de produto. Sim, se você abrir o data layer lá, a camada de dados da reserva, vai estar lá. O nome da lista, que é o Item List Name, ele vai estar como List Name só. Por quê? É o valor padrão que a Vertex coloca para não aparecer aquele campo vazio, porque ele é um campo obrigatório. Beleza? Sim. E aí, ninguém sabe. Ele entra lá, ele vai pegar aqui toda a visualização de uma vitrine é da vitrine List Name. Não significa porra nenhuma. Quem assistiu nossa palestra da Vertex teve, a gente falando sobre isso. Exatamente. Eu tava na dúvida se a gente já tinha palestrado ou não. Mas aí, nesse caso, tipo, é uma configuração tão simples e tão ridícula que você só chega lá na hora de cadastrar a vitrine com um pouco mais de zelo e você pensa, caca, seria muito interessante eu entender a taxa de clique aqui. Então, vamos colocar o nome da vitrine, né? a participação dela, o quanto que ela incrementa em vez dessa... E aí volta de novo. Foi o que o Juan falou. É uma configuração de um texto. Tá no relatório de e-commerce, entrega valor e detalhe, pra galera que não tá, talvez no nível de empresa, como tá aqui a reserva, você não tá entendendo o tipo de outras batalhas que você tem que vencer no dia a dia, que é a batalha marketing, compras. Verdade. Principal batalha é a batalha de banner. Qual banner? Banner. Qual banner com o Temer, você entende? E aí, qual o ponto? O relatório de comércio eletrônico te responde isso, pô. Sim. Quer subir o banner? Exato. Olha o CTR que o banner teve. Olha a impressão que o banner teve. Olha a quantidade de produto que teve adicionado ao carrinho vindo do banner. Olha a quantidade de compra. Exato. O banner funciona ou não funciona? Sim. Tá respondido. Só porque é bonito, né? Não é só Mas eu posso... Pode ser bonito. Pode ser bonito, mas Até tem que... deve. Ele deve ser bonito, mas com algo a mais, tem que uma ser função, funcional, né? Exatamente. Mas eu vou viajar pra caralho agora. Mas... Meu Deus, senta que lá vem entrada na pauta, São eles que respondem. São eles que respondem. Mas assim, a gente tem visto a utilização de inteligência artificial. Eita porra! Não, vai vou lá, viajar cara. mesmo. É porrada A gente sem tem... se fuder. Eu já tô vendo. A gente tem visto a utilização de uso da inteligência artificial, ela se popularizou numa camada conversacional, né? Então a gente tá lá conversando. Pô, tu podia fazer uns cafés falando sobre essa porra, mas vai lá. Tomando café, sem falando sobre IA. Vai lá. Tá bom. Aí, nesse caso, cara, você me fudeu. Então, beleza, vou voltar à minha linha de vou tomar meu raciocínio na mão. O conceito de estratégia. Mas, assim, tá mudando a maneira com que a gente vê a interface web. Então, a gente acha que vai ter acabando um letramento muito maior numa maneira conversacional do que de interface. Então, assim, você acha que isso vai mudar e vai acabar um pouco com isso? Digo isso porque eu e o Gustavo, a gente acaba falando há muitos anos, eu um pouco mais radical, de que a home do e-commerce tinha que ser a porra de um campo de busca e listagem de categoria. Porque o banner não serve de nada. Sim, calma. É radical. Eu falei que era radical. Eu falo isso de maneira radical. Mas o que eu tenho percebido, e eu queria um pouco da opinião de vocês, que a maneira com que a gente está utilizando a inteligência artificial populariza muito mais uma interface conversacional. Ou seja, tu acha que de fato a gente vai chegar num cenário
onde a gente está indo para um caminho onde talvez a gente tenha que mudar completamente a maneira que a gente monta a home do e-commerce por causa dessa maneira que as pessoas estão utilizando a internet. Porque eu quero dizer o seguinte, e aí eu falei que ia ser viagem, né? Não, Porque não assim, acho, a gente tá vendo uma porrada de navegador, o Chrome vai começar a incrementar a IA dentro da navegação nativa do usuário. Então a gente está indo cada vez mais para um caminho conversacional de lidar com interface web no geral. Perfeito. E assim, o banner, a gente já sabe que não serve de porra nenhuma. E aí Não, eu sei que não, mas eu quero dizer, tipo assim, se a visão de vocês acham que a gente vai chegar quando numa mudança para um e-commerce mais conversacional e menos de interface de clique, sacou? Eu falei sei. que eu ia fuder vocês. Eu não sei quando, cara, mas eu acredito muito em algo híbrido, assim, porque a gente também não pode ignorar Sair mudando, totalmente né? o poder da marca. Não, e Sim. Do visual. e Acho o outro que- perfil que não usa isso, né? É. Exatamente. Eu acho que tem um poder de influência também do designer da marca ali. Enfim, que é forte. A descoberta de produto. Gerar demanda. Exato. Gerar demanda. Gerar demanda. Maneiro. Não tinha essa visão. Você não tem como, né? Por exemplo, marca, vamos falar de marca, que é basicamente o que a gente conversou aqui. Você tem um lançamento de coleção. Se você deixar o usuário buscar o que ele quer, ele nunca vai ver Talvez aquela essa coleção. tua visão funcione no varejo. Entendi. No É. mercado. Acho que com Uma Amazon exato. da vida. Eu acho que Mercado, isso que eu ia pô. falar. Acho que tem Mercado online. alguns O mercado vai ser cenários possível. O mercado em que ser só vai busca. funcionar bem. Mas Parece até, por exemplo, só no no e-commerce de moda, isso funcionaria perfeitamente bem, assim. Não sendo tão radical que nem você falou. Eu acho que assim, a gente não vai conseguir abolir, por exemplo, uma vitrine ou algum espaço onde você vai falar de lançamento de coleção, produto novo, a etc. proposta Isso você não consegue. minha é sobre o primeiro scroll. O primeiro scroll Então, mas deveria ser um campo de mas busca aí que e tá. embaixo só vitrine. Mas é que tá, tipo assim. Sacou? Essa parada Acho que o caminho que eu tô querendo Eu acho desenhar radical. é tipo Eu assim, acho é radical. onde a gente vai partir do cenário onde o usuário insere o prompt dele, que talvez Então, seja a mas aí pesquisa do você, produto, mas aí tem entendeu? um problema. O prompt ele vai ser só a Você tá entrada da maneira com que ele vai Olha encontrar só. o que ele quer dentro do site. No varejo faz total sentido Você mesmo. tá partindo do preceito que o usuário sabe o que ele quer. E aí você já se fudeu. Mas aí eu vou Você trazer só entendeu? 2 pontos aqui. Sim, Ó, sim. dois Não, pontos no caso sobre de isso. moda, eu concordo. 2 pontos sobre isso. Supermercado online. Eu falo, ó, a gente já atendeu supermercado online, já tem Sim. supermercado online. Eu atendo também. E eu nos Estados falei Unidos. pra ele já. Falei, cara, ó, anos atrás eu falava, vocês tinham que gastar dinheiro em fazer a determinada função que é todo mundo, se não todo mundo, a maioria das pessoas que fazem compras tem lista. Sim. A tua função deveria ser, importa Lista sua lista, recorrente. importou, ela pega cada item e mostra 4 opções. Exato. Você quer assistir, você quer ver quantas opções de produto? 2 a 4 opções, pô, beleza. Você botou manteiga, ele te oferece quali, manteiga não sei o quê, manteiga não sei, manteiga, quero quali, pum, próximo. Só vai clicando. E qual você quer e a quantidade, e mano. depois que o Do usuário você tem que ficar se começou- matando em açougue. Clica, deixa eu ver, Exato. onde tá a Então, carne? a minha, E- a e- proposta tipo que eu tô assim, o tentando usuário trazer comprou- é que a maneira com que a gente vai navegar Vai mudar, dentro pô. dos sites Não, vai tem mudar, tem que mudar. por causa dessa, Sim, dessa, mas já dessa, existe. dessa Tende- adoção tende a ser do... mais personalizado. Que já existe hoje, o É. e-commerce conversacional. Eu entro Exato. no site da reserva, vejo que não tem o produto, clico no WhatsApp, interajo. Sim. Então, mas, já ainda, mas existe, o mas nível de é integração analógico, é muito analógico. analógico. Eu acho que eu pensaria em uma busca otimizada. Uma busca com IA, saca? É isso. Eu acho que seria perfeito, meio que perfeito. isso, onde você consegue entrar, ao mesmo tempo que você tem a sua busca lá, você consegue falar, cara, eu preciso disso Cara, aqui, você também tem... É a busca conversacional, né? De Tipo, novo. Exato. De novo, eu vou fazer. A gente, porra, tem patrocinador e tal, mas essa ferramenta que eu vou falar aqui agora não patrocina o podcast, mas não tem ninguém concorrente dela que patrocine, eu posso falar abertamente. Mas isso, cara, tu tinha que implementar tipo a Beyonly, tá sim, ligado? sim, Uhum. com certeza. Tipo, o que essa porra faz? É vitrine baseada personal- em dados. Baseado em Exato. Banner personalizado. baseado em dados. Dados. Porque eu entendo a função que eles estão trazendo de moda e concordo plenamente. Mas desde que também eles não sejam comprados por isso. Quero dizer, vai subir o banner. O banner é pra quê? Para gerar impressão na home. Uhum. A gente só quer que as pessoas, quando entrem, vejam Saibam que que tem aquilo tá aquilo. ali. Só que o problema é Exatamente. isso, é que a galera é cobrada por quantidade de clique que teve o banner e Perfeito, qual a quantidade de perfeito. vendas que o banner teve. Sim. Mas o banner não tem essa função ali para aquele propósito. Uhum. A função do banner para moda é inspirar, é mostrar o mercado, mostrar Uhum. o produto, não é comprar. Exato, é No gerar site demanda. É gerar demanda. É gerar demanda. É gerar exatamente. desejo, gerar interesse. Perfeito. Então, impressão Valor já de passa a marca, mensagem. é. O clique poderia ser o segundo ponto. Venda? Às vezes essa venda pode ser mais longo prazista. Então, eu acho que o problema hoje também é a maneira como a gente cobra isso. Porque eu sempre batido que o banner não funciona. Por quê? O comercial, muitas vezes, tem uma estratégia que não tem o menor sentido com o marketing. Com certeza. O cara chegou e falou assim, pô, Com errei. certeza. Comprei 1000 canecas rosa.
Porra, vamos botar essa porra merda não em promoção e vamos Essa porra não funcionou. desovar. E essas 1000 canecas rosas aqui que comprei, não foi em consignação. Ou seja, não foi o tipo, se eu não vender, eu volto. Não, eu comprei. Tá no É estoque. minha. Então tem 1000 canecas rosas no estoque. Só que só vendeu 10. Aí eu, comercial, falo pro time de marketing, precisa desovar. Vou baixar aí, ó, banner na home. Banner não sei o que. principal. Mas você entende que foi um produto que não funcionou? Não, Exato. eu entendi. Eu só ia fazer uma colocação óbvia aqui, mas nesse caso, então, não deveria ser marketing que orienta o produto Mas que vai comprar ou é loucura isso? Na realidade, deveria ter uma análise de dados. Aí, de novo, você não pode tirar a aposta do comprador. Porque pode ter, por exemplo, se, Exato. acho que tem um exemplo legal O cara aqui. que é de planejamento, ele tem muita noção disso. Exato. E tem um Ele exemplo sabe legal o que você vende, viveu sabe o que não comigo. vende. O Guilherme Bragança, um salve pra ele se estiver ouvindo aqui. O Guilherme Bragança, um belo dia, falou assim, cara, a Sony fez uma leva de 1000 Playstations errados. PlayStation 3, 12 GB. Porra, ninguém compra, mas eu acho que tem potencial aí. Porque um PlayStation 3, 12 GB, ele era gamer, cabe 3 jogos. Tem gente que não tem condição de comprar PlayStation 3. E a pessoa que compra PlayStation, se ela plugar um HD externo, ela joga. Exato. Vamos comprar? Eu falei, cara, Black Friday, testa aí. Quer dizer, 200 unidades, comprei. Consignado, então já começa aqui. Comprou Já de um foi jeito, malandro. sem se fuder, se não Exato, vender, não vende. A exato. gente vendeu 200 em uma hora. Não sei, a gente vendeu 1.200 PlayStation, porque 200 a mais foi o que a Sony falou que ainda tinha de puxada no fundo da panela. Pô, isso foi uma aposta do cara, baseado na inteligência dele de mercado. Aí Exato. Tem um rolê por Tem trás. todo um contexto, né? No caso de Tem moda, um rolé e, assim, a gente pode, vocês que trabalham no caso mais de com- moda não tem essa aposta de produto, porque existe a aposta da coleção. É, e a outro marca rolê. por si só Não, até não- tem. é. Até tem. Você tem, por exemplo, os produtos Hero da Hero, coleção beleza, que você vai beleza, lançar. beleza, Por exemplo, eu tô lançando. Mas é porque vem tudo Né? em volta da coleção, quero Sim, dizer. sim, Tudo sim. faz sentido É. com a coleção. Não é tipo assim, não vai estar no site da reserva do nada, vai estar vendo um Kindle com a capa da reserva. Não, entendeu? não. é uma aposta de varejo. Eu acho que tem alguns pontos de tecnologia, né? Você vê, por exemplo, tem muito site aí. Você deveria ter ali, por exemplo, para entender toda esse conceito do usuário em si e entregar a personalização, etc. Você tem que estar vinculado ali a um client ID, minimamente, trazer algum match ali. ou a jornada, eu acho É. que daqui a algum... a E gente vai você ter não vê. cada vez mais as jornadas sendo identificadas desde o início. A gente Exato, forçando é. o cara a logar. Então é no início isso, da jornada, força o cara a sacou? logar Se e aí loga, até assista trazendo... logado e ganha 10%. É. 10%. E até trazendo o que você falou de mercado, por exemplo. Cara, isso pra mim é bizarro, porque assim, mercado é uma coisa muito simples. O cara que compra aquele doce de leite, ele vai comprar aquele doce de leite. O cara que compra aquele molho de tomate, ele vai continuar comprando aquele molho de tomate. Então você sabe ali, pô, qual o prazo de comprar. Esse cara tá comprando a cada um mês, ele faz uma compra de mês, ele coloca uma margarina, ele coloca um não sei o que. Porra, por que assim... Eu já não me antecipo. Com 28 dias eu já não mando pra ele, ó, meu irmão, teu carrinho tá pronto aqui, sabe? Edita aí. Isso aqui. Edita Ou tipo aí, assim, mano. puxa da Alexa. Eu, por exemplo, né, as coisas vão acabando em Caralho, casa, o cara Alexa, é anote Tecnológico. também. Mas né? cara, Eu porque tenho. eu não vou ficar anotando essa porra no isso, papel. Aí velho. eu chego no mercado, abro meu aplicativo e falo, preciso comprar isso. Pô, por que o cara do mercado aí, sei lá, enfim, uma marca grande, Vou te contar depois o negócio que eu tô fazendo. não faz um Irado. match com isso? Porra! Sim, Mas isso com é certeza. tecnologia como serviço. No Como meio solução. Como E não solução, como exatamente. o início, Mas aí- o meio e o fim. Mas entendeu? voltando ao que você tava falando do banner, você entende que no final, né, essa questão do banner, da vitrine, existe principalmente numa marca de moda do tamanho da reserva, num varejo igual uma Magalu da vida, existe um merge aqui que é conflitante, que realmente não dá match, que é compras e marketing. Sim. Porque muitas vezes, eu pelo menos trabalhei há anos isso e tem vários clientes nossos que a gente pergunta, não existe. Que é, beleza, marketing. Você é marketing do varejo XPTO, não é? Show. Você tem que fazer anúncio para isso. Qual a sua meta? 1 milhão. Ele não tem a meta de vender 300 mil em calçado. Mas o comprador tem, pô. Você entende que tipo, a meta do comprador não tá alinhada com a do marketing? Sim. Então, por que eu, marqueteiro, tipo o Juan, vou dar um exemplo, né? Por que o Juan na reserva vai se matar em ficar vendendo o tênis Hero do Ayrton Senna, que é um ticket alto, se ele tem uma meta de receita e ele pode fazer essa meta com Em a outro promoção lugar. de 3 camisas Sim. básicas de pó. Entendi. Entendeu? Porque não tá desalinhado. Só acho que o cara que tá com o Hero lá do Ayrton Senna, ele tá sendo cobrado, tirar do estoque, tem que ter giro. Tem que ter E giro. não tá alinhado com o marketing, sacou? É uma guerra que existe há anos. Mas eu- aí... E aí, no acredito- final, a vitrine e o banner, por complementar, não pertence ao marketing, pertence ao comercial. É Sim, isso que sim. me incomoda um pouco, né? Porque, tipo assim, no final, a parada tá, no caso de marca, no caso da reserva, não, porque
vocês não acabam comprando, vocês constroem um produto do zero, né? Mas ainda tem a aposta do Hero. Ainda tem a aposta do Hero, tudo bem. Exatamente. Mas no caso do varejo, quem manda na parada é o cara do comercial que tá comprando, sacou? Ou não sei se é comercial ou compra. Comercial compra. Então, é bizarro isso. Mas aí vem um ponto que a gente já falou aqui em outros podcasts, né? A falta de comunicação entre equipes. Sim. Nesse Porque caso, você eu não digo tem- nem que é falta de comunicação. De não. alinhamento estratégico. Alinhamento estratégico, Eu acho de que mas a estratégico comunicação de meta. básica. De tá na meta. Como é que a Exato, minha meta porque, não tá assim, atrelada com compras? Então, tipo assim, eu vou deixar essa caneca lá porque, porra, vai ser muito mais difícil pra vender. E eu não tenho obrigação de vender, pô. Mas por exemplo, em empresas mais maduras, você tem metas ali por categoria, Sim, etc, né? Mas assim, o que eu vejo ainda nessas empresas mais maduras? Você tem uma meta de venda por categoria, por tipo de produto, que veio do time de planejamento, né? Mas, de repente, o time de mídia, ele tem uma visão de um produto que está sendo acessado, que está sendo procurado, ou que poderia ter um potencial de venda muito maior, mas o time de planejamento não está vendo isso, porque ele não está olhando para a mídia. Então, é como você falou, ele tem uma meta de venda, por quê? Porque ele tem uma necessidade de compra. Ele não consegue comprar 100 unidades de um produto, ele tem que comprar 1000. Né? Então, Pra ele garantir a comprar margem, 10 ele mil tem rolos de camisa, então ele tem que vender 30 mil camisas. Mas né? uma dúvida genuína, quem define o preço do produto no site? É compras? Compras. Planejamento comercial. Entendi. E aí você tem toda a ele tem definição um custo, baseado no conceito estratégico. E a gente Custo, estava falando aqui margem. assim. A Reserva fazia isso. A Reserva foi uma das primeiras marcas de moda a mostrar para você o descritivo do custo. Quando você compra um produto, ela fala, ó, isso foi tanto, isso foi tanto, isso foi tanto, margem tanto. Ou seja, receita, lucro final, reserva. Exato. Entendi. Ela mostra isso pro consumidor na notinha, se você comprar. Isso Eu não sei se ainda faz hoje, mas já fez durante muito tempo. As marcas. Eu mostrava o negócio de um P5P, que é você comprou um produto, eles dão 5 pratos de comida. Exato. Complementa ali 5 refeições, né? Enfim, até me perdi no que eu ia falar. Mas é um ponto que eu vejo muito, de ter essa dificuldade de comunicação entre o comercial, entre planejamento, o próprio time financeiro, né? Porque a gente falou aqui de métricas, né? Mas a gente tocou pouco em pontos como KPIs, né? Tipo assim, o KPI, ele é atrelado a uma decisão estratégica. Então, aquilo ali mexe com minha cabeça, tá? Se eu estiver falando merda, você me corrige. KPI, ele mexe ponteiro, né? Métrica é o porquê. Então, por exemplo, eu tenho... Análise. Análise. Por exemplo, a métrica, CTR, impressão, tudo isso que a gente falou, é onde você vai entender o porquê de alguma coisa, né? E aí você tem, por exemplo, muito bem definido, às vezes, um KPI geral. Então, o ad cost desse mês é esse. E aí entra no ponto que você falou, porra, beleza, mas esse meu ad cost, esse meu ROAS, enfim, ele é o mesmo para calçado, é o mesmo para camisa? Porra, eu tenho o mesmo custo, né? A margem em calçado é a mesma que de em camisa? Independente da categoria. Porra, não é? Um monte Então, de coisa assim, tem que ser analisado, né? E no final, essa parada que você levantou, meio que eu acredito que já existe. E aí eu vou levantar a bola de duas. Assim, quando não é patrocinado, só levanta mesmo de uso do que a gente vê nos clientes ali. Então, tipo, eu acho que a Beyondly ali, tem a Insider também, que a Insider eu não conheço muito bem, mas a Beyondly da vida, cara, você determina até que você quer que a pessoa veja uma vitrine diferente pro time source. Então, de fato, é você estrategicamente, com base em dados quantitativos e qualitativos, definindo o que aparece para aquela pessoa. Cara, isso pode estar atrelado com o comercial? Claro que pode, mas está baseado em dados de um comportamento de jornada. Sim. E um segundo, você falou de IA e tal. Cara, a Lidster lançou recentemente o Shopbot, que é uma IA, que é um chat de IA. Só que esse chat de IA ele é alimentado de acordo com a tua descrição do produto, de acordo com o teu estoque, teu XML e com 50 mil objeções que eles pesquisaram no Mercado Livre de loucura. produto. E categorizaram isso por área de atuação. Então, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em brinquedos, bonecos para criança de até 3 anos? Então, com o histórico que eles criaram de entendimento deles e, ao mesmo tempo, do teu produto, você conversa, a IA conversa contigo igual uma pessoa, né? Você sabe que é IA porque deve estar escrito, mas é difícil. E ela vai te respondendo com base no histórico que eles entenderam das 50 mil objeções do Mercado Livre e do teu produto. Então, meio que já dá pra você começar, a brincar com isso. Porra. Talvez não vai ser a mudança radical que eu tô falando. Mas foi o que o Juan falou. Radical vai assustar todo mundo, mas se você for inserindo isso aos poucos, daqui a pouco você começa a chegar e falar assim, pô, gente,
olha só como é que o chat converte melhor que o banner. Que tal a gente fazer, na verdade, o banner, ao invés de ser horizontal, a gente deixa ele mais vertical, dividido em 2. Converse com o pica-pau para ele te ajudar a escolher o produto e olha esse produto que tá passando novo que a gente usou, sacou? Sim, sim. Acho que você vai inserindo aos poucos, né? Até porque quando o navegador mudar, né? Porque tem algumas mudanças que vão acontecer, né? Se eu não me engano, a Perplexity está fazendo um navegador, então o Chrome também tá com esse lance de adicionar a IA nativa dentro do Chrome, então acho que isso também vai melhorar a adesão das pessoas, né? Eu acho que tem um ponto, por exemplo, as lojas de vitrine, né? Tem muita loja hoje que você não vai para comprar na loja, mas você vai para ter a experiência, ver o produto. Casa reserva no Shopping Morumbi. Casa reserva. E aí tem essa questão de visual, né? Do usuário, da marca e tal. Então acho que vai ser alguma coisa meio híbrida de uso do site e também desse conversacional com IA aplicada. Então, acho que vai partir muito da demanda de usuário. Acho que entendeu? As pessoas se adaptarem a esse novo cenário. Forte, tá? Eu sei que é forte pra caramba, mas é verdade. Cara, pessoas old school vão morrendo, as pessoas mais novas vão ficando velhas, e isso vai acontecendo e o comportamento de compra vai mudando. Há 20 anos atrás, Americanas vendia mais pelo telefone do que pelo site. O Shoptime, lembra? O Shoptime era ao vivo ali na TV e você ligava. Sou fã do Ciro Bottini, viu? Antes do Ciro Bottini, tinha aquele cara do Ligue Já. Pois é. Que era isso. Era um cara passando negócio na TV pra você ligar. E o pior é que deve ter algo que tá ativo ainda essa porra. Liga já. Mas isso é um ponto legal. Shop, né? Isso não morre. Isso não morre. TikTok é uma nova forma de comprar também. É o Ciro Bottini. É o Ciro Bottini do TikTok. É o Ciro Bottini do TikTok. Se o Ciro Bottini na verdade, assim, todos estamos... TikTok pra ficar falando... Cara, eu acho impressionante que ele não tem essa... Ele ainda não tá nessas mídias. Eu não vi, porque... Porra, ele deve ter. Ele faz essa papo reto. Mas aí tem uma... Tem espaço. Tem uma grande oportunidade pra, sei lá, o filho dele, o Alexandre Bottini, no TikTok. E no final do dia, todos estamos virando o Ciro Bottini, né? Porque, assim, toda marca, qualquer empresa, a gente hoje... O dia que alguém falar que eu sou o Ciro Bottini do Analytics, eu vou tomar isso com verei a vida. Mas é porque cada vez mais a gente precisa se posicionar, né, cara? Então, assim, você não vê uma empresa hoje sem um perfil numa rede social. Se esse cara não tiver, esse cara tá avesso ao mundo. A personalização, né? Se é um site... Você imagina hoje uma empresa sem site, cara? Porra, não tem como. Sem site, sem e-mail. Mas lá fora tem umas marcas que estão, tipo, meio que numa contramão pra... Aí mas tem loja. Que faz parte do brand. São marcas... Não. Pô, você me mandou uma foto de loja... na China, que é loja que você não pode entrar pra comprar. Na verdade, é um espaço de uma galeria de shopping que a pessoa aluga só pra fazer live e-commerce. Ou seja, ela não tem site você não entra loja, porque ela pode estar fazendo TikTok Shop. Você não entra pra comprar, é uma loja. Como a Reserva montou aquela lojinha lá dentro, onde a gente fazia algumas coisas. Eu acho que esse é um mas é um shopping só disso. Esse é um tema que dá pra gente. Posso deixar uma sugestão? Eu gostei desse papo. Você podia ter aqui dentro dessa estrutura um podcast de e-commerce, né? Filha da puta. Mas aí quem escreve a pauta? Sou eu. Ele mesmo. Por isso que ele tá sugerindo. Filho da puta. Se vocês curtirem a ideia, vocês coloquem aí nessa. Vai ter uma comentários aí, deixa nos comentários. Vai ter uma enquete no Spotify. Gabriel, se fudeu, anota aí. Pra gente finalizar, então, nosso papo aqui, que foi bom pra caralho, falamos, e é importante pra você ver, né? Quando a gente falou sem ser de mídia, site, a gente ficou um tempo discutindo coisas do site que impactam mídia e que o mídia não tá nem vendo. Ou que ele não tem ingerência sobre isso, né? Isso é bom. Eu queria agora finalizar com uma pergunta e eu vou mais cabulosa ainda. Não. A pergunta é pra cada um, individualmente. Então, um fala, depois o outro vai. E tu não pode replicar a resposta do outro. Do beleza? colega. Vou facilitar pela primeira vez aqui. Vamos ver se o Juan vai tocar de lado agora. Não. Vamos ver se eu vou começar por ele, que é mais fácil até. Pra ele já, escolher, porque o Rijo vai ter que escolher uma que não é a do Juan. Exatamente. Beleza? Pra ficar mais fácil pra tu. Então. Cara, se tu pudesse acabar com uma métrica que só atrapalha a análise de mídia, qual métrica que você mataria? Assim, não existe mais. As pessoas nem lembram que ela existe. As pessoas não conseguem nem falar dela. Cara, muito difícil, porque... Uma que só atrapalha. Eu não vou conseguir responder exatamente a tua pergunta, mas vamos lá. Eu acabaria com a sessão fora de contexto. Tá. Acesso. Medir sessão fora de contexto. Fora de contexto, porque assim, a galera acha que tem uma
Muito acesso é bom pra caralho, né? Exato, tem uma casualidade ali entre sessão e receita que, cara, não é real, não é porque você vai trazer 1 milhão de sessão e que tua receita vai aumentar nessa mesma proporção, saca? Ou que isso é bom, né? Exato, e isso atrapalha num trabalho de mídia, assim, enormemente, né? Traz mais acesso, Traz mais foda-se. acesso e aí, cara... Como se fosse só trazer acesso. Sem ver se fosse qualidade, só como a gente bateu aqui. qualidade. Então, no teu desejo, então, se tu pudesse, toda vez que alguém falasse sessões, a pessoa falaria, não, porque eu tenho 1 milhão de sessões vindo do Google Ads, que tem um engajamento, entendeu? A pessoa não falaria só que tem 1 milhão de sessões. Boa, Exato. boa. E tu? Cara, eu tenho 2, mas pra matar Caralho, mesmo. maluco. Tu odeia mesmo, Não, né? sabe por Sabe quê, qual é o teu cara? problema? Tu tá convivendo com o Luciano. E contigo também, Pô, demais, né? eu tô Que eu bem dei um aqui, né? CPS. Não, mas é porque assim, eu acho que as pessoas dão foco demais ao CTR. E acho que ele sozinho, ele não me responde diz porra nada, nenhuma. tá? Mas eu não mataria o CTR, porque eu acho que Acho que é pra uma análise complementar match, e né? tudo... De público e criativo. Exato, ele é importante, mas eu mataria impressões. Impressões, cara. Porque impressões pra mim não serve de porra nenhuma. Se É o não page view tiver- da mídia, né? Impressão, page view da isso, mídia. é isso. Page view, Se você não tiver informação de alcance, de frequência, de CTR, etc., Se não cara, tiver impressora não contexto, serve pra porra contexto nenhuma, cara. E é algo que você vê muito em relatório de agênciazinha, assim. Uhum. Desculpa, mas é verdade. O cara põe lá, nós fizemos 1 milhão de impressões nessa campanha. Deveria vir acompanhado de um... Foda-se. É isso, Luciano, obrigado. qual métrica tu mataria, cara? Eu mataria o dano por round. Eu acho que é uma métrica que atrapalha muito a gente jogar no nosso CS. Filha da puta. Cara, eu acho que eles responderam muito bem, assim. Não é sobre acabar com uma métrica. É sobre acabar com a gente Métrica sem falar a contexto. métrica sem o contexto. Acho Exato, que é isso. exato, exato. Acho que esse é o recado que fica. É, né? matar a métrica sem contexto. Eu ainda assim mataria o CPS. CPS. Aí ele fala, tá vendo? Aí ele fala que eu tenho ódio no coração. Eu velho. continuo Acho que é matando a o quarta vez que CPS. você vem aqui, quarta vez que ele fala mal do CPS, velho. Ele tá né? muito chateado Eu comigo. tô assim. Ele quer Levando acabar pro com coração. o CPF de quem... Exato. Eu acho que o teu problema é CPF, Tem não uma é IA pra essa porra? Será que tem IA pra essa porra? Sei lá, velho. Cara, Juan Rijo, brigadíssimo por esse Eu que papo agradeço. aqui rico. Fluiu pra cacete, mais de 1 hora de bate-papo. Tenho certeza que dá pra gente pensar em outros temas pra trazer vocês pra cá. É lógico, né, Luciano? Na próxima a gente não vem trajado de Reserva Inc. A gente pode vir trajado de pica-pau bordado, porque a gente Pô. pode ganhar né? 3G. Cara, eu não vou falar mais nada, não. Ele já sabe o que eu tenho. Até porque você não fala só aqui, você fala lá fora também, né? Então, Não, vai chegar um Media Kit baseado em page view Olha só, na mão dele. A vida é uma deixa eu fazer coisa... uma pergunta. Quantas impressões vocês têm? Mas a vida é uma parada que as palavras tomam forma em algum lugar, Luciano. Aham. Ó, a gente vai falando, a gente pode ganhar daqui a pouco, mas qual que é a questão? Quem é que tá montando o dashboard agora da reserva? Ah, Aí, ó. Drop the mic. exatamente. Ah, moleque. Ó, o mundo vai girando aqui, Tá ó. chegando, tá chegando. chegando o Desde que eu momento. conheço vocês, Tá a gente é pra tem- ser parceiro. É. Rola um namoro Rola aí. um que namoro. Não, rola porra. aqueles encontros, mãozinha aqui assim, mas não, né? Não chega. Tu Né? pro escritório de Verdade. pica-pau. Porra, tu vai achar que tu tá na reserva na barra. Vem comigo. É a filial, né? Vem comigo. Muito bom. Deve estar adorando, né? Porque a maioria dos dashboards de mídia, por exemplo, quem construíram o Juan, né? Então, assim, deve estar aliviando pra Agora- caralho o Agora trabalho esses filha da puta dele. que resolvam, né? Eu só isso quero aí. ver essa E porra aliás, aqui. verdade seja dita, tinha um que era, assim, realmente um negócio Boa. refinadíssimo, Boa, né? boa. Muito bom mesmo. Boa. Juan, obrigado pela tua estreia aqui, cara. Espero que seja a Excelente primeira de trabalho. muitos, que você tenha Com curtido certeza. aí o papo. Tamo junto, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado por Aí. me receberem aqui. Tamo É junto. ótimo participar com vocês. Pô, Fala tamo merda junto. com a gente mesmo. Rijo, por favor, não se mude. Pra tu ficar aqui do lado mesmo. Tô zoando, cara, obrigado por toda a contribuição que você sempre traz aqui pra gente, cara. Cara, eu que agradeço, né? Sabem que eu sou além, né, agora aqui de participar mais ativamente nos podcasts também. Sempre fui aluno, sempre tive presente nos treinamentos, etc, né? Então, acho que essa troca sempre foi muito importante para a evolução da minha carreira. Hoje, ainda mais feliz por ter um amigo aqui na bancada. Ou seja, né? a gente Alguém não é, tá ligado? Você Sim, viu? Não, Um você- amigo que é o Juan. porque Você vocês não são me os amigos. deixou terminar. Filho de uma Alguém que puta. participou, um amigo que participou ativamente ali da minha carreira, da minha Entendi, história dentro da entendi. reserva. A gente construiu muita coisa legal juntos, né? A gente teve um período ali de amadurecimento e de construção, né, do time de mídia que foi muito importante, que foi realmente assim, um game changer para a companhia.
em muitos momentos a gente teve que fazer isso juntos, sem muitas outras ajudas, outras pessoas, né? Então, fico muito feliz até que ele possa participar, trazer um pouco dessa experiência. E, porra, tá com vocês é sempre bom, né? Tamo junto. Obrigado, agradeço. Ou seja, você acha que o Guilherme Rijo tá bem sucedido, falando em inglês? É que estudou com a gente. É isso. Estuda também. Vai ter case de sucesso. De analista a Head of Technology. Vai trabalhar na reserva, tomar uns esporros do Juan e vai estudar na Métricas Boas que você chega lá também. É isso aí. Exatamente. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo papo. Você que assistiu até aqui, de nada por mais uma vez a gente entregar pra você o quê? Conteúdo rico e de graça. Mas porra nenhuma que é de graça. Você minimamente vai ter que se inscrever aqui no canal se tá no YouTube, deixar o teu like, deixa o teu comentário, vota na enquete. Se tá no Spotify, se inscreve também, deixa teus 5 estrelas aqui, vota na enquete, por gentileza. Isso ajuda a gente a deixar o conteúdo mais rico e trazer mais gente foda pra cá. Não esquece de saber mais sobre o OnFly, que também tá na descrição. Exatamente. Garantir o teu mimo na Coffee Mais, clica aí, vê qual a promoção que tá rolando. E se quiser ter aquele primeiro slide antes de qualquer reunião, falando sobre a qualidade dos seus dados, Trust Data tá aqui. Vem confiar no seu. E ó, tem 7 dias de trial grátis. Você pode testar uma semaninha e já ver os resultados. Um abraço e até semana que vem. Valeu!